Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. O Melhor Ninja. Capítulo 111. Saindo da Vila da Folha. Daishi estava em sua cama depois de arrumar os itens necessários para sua viagem. Ele pediu alguns livros e pergaminhos da biblioteca de Kensei e o velho os forneceu sem hesitação. Os diferentes pergaminhos continham informações sobre diversos campos das artes ninja. Esta será minha última noite na Vila da Folha por um tempo. Eu não esperava que as coisas seguissem esse caminho. Seja como for, tenho que estar pronto para enfrentar todos os obstáculos que aparecerem no meu caminho. Vovô disse que tinha um médico que iria me treinar. Eu me pergunto quem poderia ser. O tempo voou enquanto Daishi estava deitado em sua cama pensando no futuro. À meia-noite, as recompensas da longa missão apareceram. Missão em andamento, caminho para o mais forte. Tarefas do quarto ano concluídas com sucesso. Distribuindo a recompensa especial por limpar uma masmorra. Distribuindo novas habilidades para melhorar com sucesso pelo menos 6 habilidades para LV. MAX. Recompensa especial. Projeto de item de grau a 2/3. Stealth, passivo, ativo, LV.1. Esta habilidade aumenta sua capacidade de se mover sem ser detectado. Também lhe dá a capacidade de realizar ações não observadas ou detectadas. Essa habilidade ajuda com furtos, furtividade e arrombamento. O dano causado aos alvos também aumenta quando a furtividade está ativa. Prender a respiração aumenta os efeitos por uma pequena margem. Nota: esta habilidade é dividida em 5 graus. Nota atual, média. Efeitos: remove sons de passos. Mais 2% de chance de arrombar portas, cofres e containers com sucesso e mais rapidamente. Mais 2% de chance de furtar um alvo desavisado. Um batedor de carteiras habilidoso tem menos probabilidade de ser pego e mais propenso a saquear objetos de valor do alvo. Mais 1% de chance de se mover com sucesso sem ser visto e ouvido. O furtivo altamente qualificado pode até se esconder à vista de todos. Os olhos de Daishi se arregalaram ligeiramente ao ver a nova habilidade. Uma habilidade furtiva. Definitivamente um que eu precisava. Já faz algum tempo que venho tentando adquirir essa habilidade. Nem sempre posso confiar na minha capa. Daishi leu os efeitos da habilidade e chegou a uma conclusão. Eu preciso subir de nível rapidamente. No momento não é tão bom, mas quando atingir um nível alto poderei entrar e sair de qualquer lugar. E parece que arrombar fechaduras e furtar carteiras estão ligados a essa habilidade. Legal. Daishi então olhou para a recompensa especial. Ainda não tenho ideia do que possa ser, mas parece que só falta mais uma peça. Como é um item de grau A, deve estar no mesmo nível da capa do Atamagai. É hora de fechar os olhos. Amanhã é um novo capítulo na minha vida. Daishi foi dormir com um pequeno sorriso no rosto. No dia seguinte, ele acordou bem cedo. Ele completou seus rituais e treinos matinais em algumas horas. Ele estava então se preparando para sair. Depois de se vestir, ele colocou a mochila depois de verificar tudo. Daishi sentiu uma leve tristeza ao olhar para seu quarto. Era o seu espaço desde que veio a este mundo. Não se sabe o porquê, mas Daishi sempre se sentiu seguro aqui. Ele soltou um suspiro curto e desceu as escadas. Enquanto descia as escadas, ouviu seu avô conversando com alguém. Daishi não conseguiu reconhecer a segunda voz e ficou curioso para saber quem era. Eu me pergunto com quem ele está falando. Com base na origem dos sons, Daishi deduziu que Kensei e a pessoa misteriosa estavam na varanda da frente. Daishi chegou à varanda e ficou completamente surpreso. Seus olhos se arregalaram quando ele olhou para a segunda figura. Era um grande tigre branco. Era tão alto quanto Kensei e tinha pelo branco como a neve com listras pretas. Ele usava uma jaqueta preta que cobria a maior parte do corpo e tinha placas de armadura de aço que cobriam completamente a cauda. Então esse é o garoto, hein? Uma voz profunda e rouca veio do tigre enquanto olhava para o garotinho. Kensei olhou para o atordoado Daishi e sorriu. É bom saber que ainda posso surpreendê-lo. Daishi Eshihaiga, meu parceiro de convocação. Daishi rapidamente recuperou a compostura. Olá, prazer em conhecê-lo. Daishi inclinou ligeiramente a cabeça e cumprimentou a convocação. Chegue mais perto, garoto. O tigre Raiga falou. Para Daishi isso soou mais como uma ordem. Ele parece que vai fazer um lanche delicioso. Daishi viu o tigre lamber seus longos dentes afiados. Foi a primeira vez que Daishi viu um tigre pessoalmente. Sempre. Então ele ficou um pouco nervoso quando o animal carnívoro olhou para ele como se ele fosse o jantar. Apesar de sua apreensão, Daishi se aproximou e ficou perto do gigante felino branco. O tigre aproximou-se lentamente de Daishi e abaixou a cabeça até o estômago de Daishi. Daishi observou o tigre cheirar algumas vezes, então levantou a cabeça e deu alguns passos para trás para olhar para ele. Forte. Para um filhote pequeno. Raiga falou. Obrigado. Daishi falou sem saber mais o que dizer. Então, o que você me diz, Raiga? Ele está qualificado? Kensei perguntou, olhando para seu parceiro de invocação e depois para Daishi. O tigre ficou quieto por vários segundos enquanto olhava nos olhos de Daishi. Daishi, que não foge de desafios, olhou de volta nos olhos do grande felino selvagem. Depois de mais alguns segundos, ele falou. Ele tem potencial, mas precisará ser testado. Kensei soltou um suspiro. Eu entendo. Vou falar com os mais velhos. Se eles concordarem, ele poderá fazer o julgamento, mas só depois de se tornar um ninja. Raiga olhou para Kensei e disse. Kensei assentiu e concordou. Justo. Obrigado pelo seu tempo, Raiga. Claro, velho amigo. O tigre então olhou para Daishi. Espero que você não decepcione quando chegar a hora.
Com essas palavras o animal convocado desapareceu na fumaça. Daishi piscou algumas vezes e olhou para seu velho. Eu sabia que você tinha um contrato de convocação, mas não sabia que era um contrato de tigre. Eu não anunciei e você não me pediu exatamente os detalhes. Kensei encolheu os ombros. Foi nesse momento que Daishi se lembrou de algo. Pensando bem, o apelido dele é Tigre da Calamidade. Então e por isso. Daishi então se concentrou em seu avô. Então você quer que eu assine um contrato com a convocação do tigre? Devido à conversa entre Kensei e Raiga, não foi preciso ser um gênio para descobrir isso. Sim, se você estiver interessado. Os olhos de Daishi se arregalaram. Sim, eu gostaria disso. Ah, uau, isso abre muitas possibilidades. O velho sorriu olhando para o menino. Não vai ser fácil. Haverá um julgamento para ver se você está qualificado para ser o invocador deles. E não é algo com que você precise se preocupar até se tornar um genin. Daishi assentiu. Ah, e antes que eu esqueça, as convocações de tigres são muito territoriais. Eles não vão gostar se o invocador assinar outro contrato. Então, se você encontrar qualquer outro contrato de convocação, não assine. Kensei disse a Daishi. Daishi ficou confuso com isso. Mas ainda não assinei o contrato. E o que faz você pensar que vou encontrar um contrato de convocação? Essas coisas não são exatamente fáceis de conseguir. É verdade. Conseguir um contrato de invocação é raro. Mas você fará uma longa viagem. Qualquer coisa pode acontecer. E acredite em mim quando digo isso. A invocação do tigre será mais adequada para você. Kensei enfatizou a última parte. Daishi olhou para o velho e concordou. Tudo bem. Vou esperar até ser genin e então seguir a trilha. Bom, Kensei sorriu. Depois que Tsunade o aceitar como aluno, não tenho dúvidas de que ela ficará impressionada com seu potencial. E há uma possibilidade de ela oferecer a ele a chance de assinar com a invocação de Lesma. Eles têm excelentes capacidades de cura, mas não são adequados para Daishi. O clã Tigre é o melhor para alguém como ele. Este foi o raciocínio de Kensei para apresentar Daishi ao seu parceiro de invocação. Você conseguiu tudo o que precisava? Kensei perguntou ao seu neto. Sim, estou pronto. Ambos saíram de casa. Eles fecharam o portão e Kensei reativou a barreira. Naquele momento Daishi recebeu novas notificações. Missão em andamento: cuidar do jardim falha. A reputação diminui com Kensei e Asaji. Penalidade inválida. Daishi olhou para a notificação que apareceu. Quase esqueci dessa missão. Essa tarefa só seria marcada como concluída após 6 anos. Ainda faltava mais um ano. Mas como não estarei aqui nos próximos anos, parece que o sistema considerou esta missão um fracasso. Mas devido à interferência externa, parece que o fracasso desta missão não me afetará. Bom saber. Ambos se dirigiram para os portões da aldeia. Depois de relatarem a sua partida, eles deixaram a aldeia. A viagem deles foi para a capital. Os dois gostaram da vista e Daishi perguntou ao avô sobre as locações na capital. Uma estrada direta levava à capital do fogo, e demorou apenas meio-dia para chegar ao local. Havia vários guardas blindados nos portões de entrada. Kensei e Daishi mostraram seus documentos e logo entraram no local. Uau! Daishi ficou surpreso ao olhar para frente. A capital estava mais movimentada do que a aldeia das folhas. Daishi viu muitas lojas com designs coloridos. Novo local, minimapa atualizado? Naquele momento Daishi recebeu uma nova missão. Missão criada: explore a capital do fogo. Explore e descubra mais sobre a capital do fogo. Encontre os diferentes edifícios e locais da capital. 07. Prazo: 7 dias. Recompensas: 1000 ES. Complete a missão em 3 dias. Recompensa bônus. Falha: a representação diminui ligeiramente com Kensei e Asaji. Aceitar? SN. Eu sabia. Tive a sensação de que essa missão iria aparecer. Daishi aceitou a missão sem hesitar. Kensei tinha uma pequena casa na capital, confortável para 2 pessoas. Eles entraram na pequena casa. Você encontrou a residência de Kensei. Progressão da missão em 17. Daishi olhou para a caixa azul. Isso será mais fácil do que eu pensava. Você pode ficar nesse quarto durante a sua estadia aqui. Kensei disse, apontando para um quarto do outro lado da casa. Ao mesmo tempo, a aldeia da Folha. Hiruzen estava examinando os relatórios e carimbando vários documentos. Mas sua mente estava em outro lugar. Kensei e Daishi saíram cedo esta manhã. Então eles já devem ter chegado à capital. Eu me pergunto como serão as coisas a partir daqui. Com base na resposta de Jiraiya, Tsunade não estava exatamente feliz por eu estar fazendo ela contratar outro aluno. Ela provavelmente irá testá-lo e ver se ele é capaz. Não tenho dúvidas de que Daishi encontrará uma maneira de passar. Mas ela será uma boa professora para ele? Acho que o tempo dirá. Hiruzen fez uma pausa em arquivos e documentos importantes e pegou o relatório que Iruka havia deixado algumas horas atrás. Hiruzen rapidamente analisou as notas de todos os alunos da turma de Daishi. Ele observou aqueles com potencial. Seus olhos então pousaram nos relatos de Sasuke Uchiha. Daishi também manterá o primeiro lugar pelo 4º ano. Mas agora que ele se foi, Sasuke ocupará esse lugar. E assim como Daishi está muito à frente de Sasuke, Sasuke está muito à frente de todos em sua classe. Mas agora ele não tem ninguém contra quem competir. Isso estagnará seu crescimento? Hiruzen sabia que teria que esperar para ver a resposta a essa pergunta. Sua mente então se voltou para seus 2 ex-alunos. Com base nos relatórios de Jiraiya, ele e Tsunade deveriam estar na capital agora. Espero que tudo corra bem. Capítulo 112, Capital do Fogo. Daishi desfez a mala e se refrescou. Ele deu uma olhada ao redor da pequena casa e viu que havia apenas os itens mais necessários presentes.
O velho certamente vive uma vida espartana. Depois de dar uma olhada ao redor, Daishi decidiu que era hora de fazer uma viagem pela capital. Poucos minutos depois, Kinsei veio até ele. Daishi, estou indo encontrar um colega meu. Você ficaria bem aqui ou gostaria de explorar a capital? Vou passear. Aprecie a vista. Daishi respondeu com um sorriso. Kinsei assentiu. Se você vai se atrasar, coma alguma coisa. Tenho certeza que você encontrará um restaurante. O menino assentiu e os dois seguiram caminhos separados. Daishi e Kinsei deixaram a Vila das Folhas naquela manhã e já era noite. O sol estava descendo lentamente. Daishi caminhou pelas ruas da capital do fogo. A estrada em si foi feita com pedras bem cortadas. A rua inteira estava cheia de gente. Comerciantes de todo mundo têm alguns negócios aqui. Todas as lojas eram bem conservadas e tinham designs coloridos. Observar. Rua Ozeki, uma das maiores e mais movimentadas ruas da capital do fogo. Uma parte da Rua Ozeki é dedicada às casas de chá clássicas, muitas das quais abrigam performances hipnotizantes de geishas. Vários pequenos restaurantes, lojas de roupas, outras lojas e o santuário no final compõem a Rua Ozeki. Você encontrou a Rua Ozeki. Progressão da missão 2.7. O negócio aqui está crescendo. Quem conseguisse se instalar aqui conseguiria ganhar muito dinheiro. Enquanto Daishi caminhava, ele viu alguns ninjas vestindo o uniforme da Vila das Folhas vagando pela capital também. Não é tão surpreendente. Existem muitas missões que exigem que os ninjas das folhas venham aqui. Enquanto Daishi andava pelas ruas, ele usou sua habilidade de observar em diversas pessoas. Ele não encontrou ninguém que se destacasse ou fosse interessante. Preciso ver se consigo encontrar algumas masmorras aqui. Tenho certeza de que este lugar deve ter pelo menos alguns. Daishi continuou andando e não se preocupou em comprar nada. Atualmente ele queria explorar o local e estava mais interessado em completar primeiro a missão de exploração. Enquanto continuava andando, ele logo saiu da rua movimentada e barulhenta e chegou perto de um jardim calmo e sereno. O jardim tinha um grande lago com água cristalina. Daishi pôde ver vários peixes lindos nadando no grande lago. Daishi também pôde ver algumas pequenas casas que se misturavam naturalmente com o grande jardim. Você encontrou o Jardim Kanazawa. Progressão da missão 3.7. Observar. Jardim Kanazawa. Este jardim foi criado por ordem da esposa do primeiro daimyo do fogo. Este jardim também é conhecido como Jardim dos Seis Aspectos. Estes 6 aspectos que foram considerados vitais para a criação deste jardim são a subtileza do design, a frescura, a vista panorâmica, o respeito e a sabedoria, a amplitude e finalmente a serenidade. Este jardim apresenta lagos, paisagens naturais como colinas e riachos, e estruturas como pavilhões e casas de chá. Você testemunhou um trabalho criado por vários mestres artesãos. Mais um sabedoria? Daishi ficou surpreso com a nova notificação e aumento de estatísticas. Uau! Isso é inesperado. Espere. Então isso significa que se eu vir trabalhos que foram feitos por mestres de outras áreas, isso significa que posso aumentar minhas outras estatísticas também? Serei capaz de aumentar minha força ou agilidade testemunhando grandes batalhas? Não há como descobrir agora, eu acho. Esta é definitivamente uma surpresa inesperada, mas não é indesejável. Com um sorriso, Daishi percorreu lentamente o jardim. Os artesãos conseguiram criar um jardim que realmente cumpriu o seu propósito. O lugar fez Daishi se sentir relaxado e confortável. Foi tão tranquilo que Daishi quis aproveitar mais a sensação. Ele encontrou uma árvore e sentou-se à sua sombra. Ele fechou os olhos e meditou. Quando Daishi abriu os olhos novamente, percebeu que o sol estava prestes a desaparecer no horizonte. Eu nem senti o tempo voando. Faz muito tempo que não me sinto tão relaxado. Quando Daishi se levantou, seu estômago roncou avisando que era hora de comer. Ele caminhou pelas ruas e logo encontrou um grande restaurante. O restaurante tinha um pássaro vermelho de fogo parecido com uma fênix, decorado na frente. A grande placa dizia Restaurante Red Fênix. Daishi olhou para tudo. O design e a qualidade estética do local eram impressionantes. Mas, o nome, é meio exagerado. Qualquer que seja, observar. Restaurante Fênix Vermelha, um restaurante tradicional de sake criado há 61 anos, localizado no coração da capital do fogo. O dono do restaurante é Fujimoto Kizo. Este restaurante oferece excelentes pratos saborosos feitos com os melhores ingredientes. Os pratos confeccionados pelos chefes deste restaurante conseguem impressionar até o daimyo. Este restaurante tem mais de 100 cozinhas únicas. O restaurante está dividido em 4 pisos. Plebeus só são permitidos no térreo. Ninjas afiliados à Vila da Folha são permitidos no primeiro andar. Funcionários, diplomatas e dignitários importantes estão sentados no segundo andar. O terceiro andar é reservado apenas para os daimyos, kages e outros funcionários de igual posição ou importantes. Quanto mais alto o andar, mais caros e saborosos são os pratos. Uau! Isso é impressionante! Depois de ler a descrição, Daishi estava ansioso pelos pratos. Você encontrou o restaurante Red Fênix. Progressão da missão 4.7. Daishi entrou e encontrou o lugar lotado. Ele esperou pacientemente e depois de um tempo foi escoltado até uma mesa. Daishi pediu o prato pato assado e alguns pratos acompanhantes para acompanhá-lo. Enquanto esperava pela comida, ele deu uma olhada ao redor. Embora apenas plebeus e pessoas comuns comessem neste andar, era bastante limpo e bem conservado. Havia pessoas paradas em um canto que limpavam as mesas com eficiência após cada jantar. Daishi pensou na estrutura do restaurante e descobriu o objetivo do dono. O proprietário é inteligente. Há outro significado em criar pisos diferentes e separar os clientes. Cada andar representa a posição, situação financeira
financeira ou poder político de alguém. Esta é a capital do fogo e as pessoas aqui são em sua maioria políticos. Eles gostariam de manter sua imagem e prestígio, então optariam definitivamente por ir para o andar superior, o que sem dúvida traria mais receitas para o restaurante. Comer nos andares superiores também faria com que se sentissem mais importantes que os demais, proporcionando-lhes uma certa satisfação. E se alguém de boa origem ou posição elevada, que normalmente come nos pisos superiores, alguma vez for para os pisos inferiores, isso apresentará uma imagem de diminuição da riqueza ou do estatuto político. Portanto, as pessoas que comem nos andares mais altos definitivamente não tentariam descer. O proprietário certamente é esperto ao ter essa ideia. Daishi esperou pacientemente pela comida e depois de pouco tempo ela chegou. O prato era um pequeno pato assado que tinha um aroma excelente e parecia bastante delicioso. Havia vários outros pratos de cortesia acompanhando-o também. Daishi, não querendo perder tempo, pegou seus pauzinhos e deu uma mordida no prato. Nossa, isso é delicioso. Daishi ficou agradavelmente surpreso com o sabor da comida. Com os sentidos extremamente aguçados de Daishi, ele conseguia distinguir claramente os diferentes sabores misturados no prato. Este prato é quase tão bom quanto aqueles caros do restaurante do Shi. Se esta é a qualidade dos pratos do primeiro andar, então me pergunto quão bons seriam os dos andares superiores. Ele gostou dos pratos e depois de algum tempo saiu do restaurante com um sorriso. Já estava ficando tarde e Daishi logo chegou à residência de Kinsei. Devido a ter habilidade Absolute Recall, Daishi foi capaz de memorizar os caminhos sem qualquer dificuldade. Ao entrar ele viu Kinsei na mesa próxima escrevendo algo em um pergaminho. Kinsei terminou de escrever e fechou o pergaminho. Como foi sua primeira viagem pela capital? Daishi sorriu enquanto se sentava na cadeira próxima. É incrível. Gosto especialmente do Jardim Kanazawa e do restaurante Red Phoenix. O jardim tem um efeito místico e calmante na psique de uma pessoa. Ou pelo menos é o que a maioria das pessoas diz. O que você acha? Certamente foi uma visão incrível. E sim, acho que há alguma verdade nisso. Kinsei sorriu e assentiu. Esse jardim era um dos lugares favoritos de sua falecida esposa Fumio. Então, não que eu me importe com uma pequena pausa no meu treinamento, mas quando encontraremos esse treinador médico? Daishi perguntou e Kinsei pôde sentir a curiosidade e impaciência ocultas. Em breve. Em 1 ou 2 dias talvez. Kinsei respondeu. Você não vai me dizer quem é, vai? O velho tinha um sorriso presunçoso. Por que fazer perguntas que você já sabe a resposta, Daishi? Daishi suspirou com as travessuras de Kinsei. Kinsei não pôde deixar de rir ao ver a cara de Daishi. Daishi fez beicinho e falou. Boa noite, vovô. Vou para o meu quarto. Já que estarei livre amanhã também, vou dar uma olhada na capital um pouco mais. Claro, respondeu o velho e os dois se retiraram para seus quartos. Você encontrou o Castelo Fujima. Progressão da missão 5-7. Castelo Fujima, também conhecido como Castelo Esmeralda devido às pedras verdes usadas na construção do castelo, foi criado há 103 anos. O daimyo daquela época construiu este castelo como um presente para um grande guerreiro desconhecido que veio e o salvou de uma calamidade. É considerado um dos 3 castelos mais elegantes e visualmente espetaculares da capital do fogo. O grande guerreiro marcou sua presença no castelo há muito tempo. Visitar o castelo concederá a você um aumento único de estatísticas. Mais 2 FOR, mais 2 AGI, mais 2 STM, mais 2 IND. Daishi acordou de manhã cedo e caminhou pela capital. O primeiro lugar que ele visitou foi o majestoso Castelo Verde na parte norte da cidade. Daishi ficou chocado ao ler a informação. Um aumento permanente nas estatísticas apenas visitando o local? Uau! Nunca vi nada assim antes. Mesmo a Torre Hokage não mostrou nada parecido. Quem diabos era esse grande guerreiro? Você testemunhou um trabalho criado por vários mestres artesãos. Mais um sabedoria? Você encontrou uma masmorra-chave. Recuperando a chave da masmorra. A chave desta masmorra foi colocada no inventário. Chave da masmorra do Castelo de Fujima. Restrito. Com esta chave o jogador pode entrar na masmorra do Castelo Fujima. Esta chave pode transportar o jogador para a masmorra correspondente de qualquer lugar. Esta chave é restrita e o jogador não pode usá-la até estar acima do nível 60. Uma restrição de nível? Nunca vi isso em nenhuma das outras chaves. As outras chaves indicavam que eram superiores ao meu nível, mas eu poderia acessá-las sempre que quisesse. Mas isso... Daishi olhou para o gigantesco e majestoso castelo. Esse castelo não é comum. Tenho certeza. Ele guarda alguns grandes segredos. Devo dar uma olhada agora? Não. Pode ter armadilhas. Eu preciso estar pronto. Não vai a lugar nenhum. Assim que eu subir de nível e me tornar um ninja, voltarei aqui. Dessa vez, farei uma visita a você. Daishi também fez uma visita ao Palácio Imperial. A casa do atual daimyo. Ele não pôde entrar por causa dos guardas e só pôde olhar das ruas. Você encontrou o Palácio Imperial. Progressão da missão 6-7. Você encontrou uma masmorra-chave. Mais um sabedoria? Daishi olhou para a chave preta que recebeu do Palácio Imperial. Isso não mostra nenhuma restrição. Se eu usar esta chave, os oponentes que enfrento estarão 30 níveis acima do meu nível atual. Pelo menos. Mas isso não mostra que não possa ser usado. Então, por que a diferença de tom com o Castelo Esmeralda? Daishi decidiu que um dia encontraria a resposta. Ele caminhou pela cidade por um tempo. Ele tinha muito em que pensar. Quando visitei o Castelo Kikyo ele não mostrou nenhum aumento no status de sabedoria, mas aqui eu já encontrei 3. Qual é a diferença entre esses lugares? Ou o Castelo Kikyo não é nada comparado a estes em termos de artesanato? Bem, comparado aos castelos daqui, o Castelo Kikyo está realmente faltando. Qualquer um pode ver isso. Mas isso é tudo? Daishi decidiu não refletir sobre essas questões e seguiu em frente.
Enquanto caminhava viu um grande prédio em uma das esquinas da rua. Ele chegou perto do local. Forjaria de Uroi, uma ferraria renunciada pertencente ao mestre ferreiro Uroi. Ele herdou a ferraria de seu pai há 7 anos. Há mais de 2 dúzias de ferreiros trabalhando na ferraria o tempo todo. As armaduras para os guardas do daimyo são feitas nesta ferraria. Várias armas fortes foram feitas a partir desta ferraria que atualmente está em todo o mundo. Uau! Uma oficina de ferreiro. Exatamente o que eu precisava. Daishi pensou nos projetos que tinha para a armadura do olhar noturno. Daishi ficou um tanto animado com a ideia de ir ao ferreiro e mostrar-lhe as plantas. Não. Se eu for lá e mostrar a ele as plantas da armadura, ele pode ficar desconfiado. Afinal, sou apenas uma criança. Eu deveria ir quando tiver uma boa reputação ou um forte apoio para ter certeza de que o cara não me enganará de forma alguma. Vou mostrar depois de conhecer o cara e entendê-lo melhor. Você encontrou a ferraria de Uroi. Progressão da missão 77. Missão Explorar a Capital do Fogo concluída. Recompensas. 1000 ES. 150 ES. Recompensa bônus. 2000 ES. 300 ES. Um bônus de apenas 2.000 mais ES. Acho que deveria ter esperado isso. Afinal, esta foi uma missão simples. Daishi abriu sua página de status e olhou os pontos de experiência necessários para alcançar o próximo nível. Cerca de 10.000 pontos para atingir o nível 44, hein? Isso será fácil na próxima masmorra. Daishi passou o dia inteiro explorando a capital. Por volta das 3 da tarde, Daishi foi ao jardim de Kanazawa para relaxar. Ele podia ver algumas pessoas aproveitando a atmosfera calma do jardim. Daishi sentou-se debaixo de uma árvore longe de todos e meditou. Ele sempre sentiu paz e tranquilidade ao meditar. As horas se passaram e Daishi só abriu os olhos quando o sol se pôs. Ele se levantou e se espreguiçou. Restaurante Red Fênix, aqui vou eu. Eu me pergunto o que devo pedir hoje. Daishi ficou cativado pelos pratos e mal podia esperar para provar mais. Ele chegou ao restaurante e, como ontem, uma jovem e linda garçonete o cumprimentou na porta. Depois de esperar um pouco, Daishi foi escoltado até uma mesa nos fundos. Daishi não prestou atenção nos outros clientes, pois sua mente estava ocupada com o que iria comer esta noite. Ao sentar-se pensando em que prato pedir, ouviu o som de uma mulher e uma garçonete discutindo na mesa atrás dele. Senhorita, não serviremos mais bebidas alcoólicas hoje. Por favor, saia. O som do garçom era baixo, então apenas as pessoas naquela mesa e Daishi ouviram. Então ouviu a voz de outra mulher discutindo com a garçonete. Ainda não estou bêbado. Então, outra garrafa agora. O som de um copo de saquê sendo esvaziado e jogado na mesa foi ouvido. Não, você já bebeu muito, senhorita. E você tem uma dívida aqui. A garçonete argumentou. Daishi estava planejando ignorar a comoção atrás dele, mas naquele momento ouviu um nome que o chocou. Lady Tsunade. Por favor, chega. Você já bebeu demais. E estamos sem dinheiro de novo. Esse seria o primeiro encontro de Daishi com um dos 3 ninjas lendários. Capítulo 113, Conhecendo Sannin. Daishi ficou sentado em sua mesa sem saber o que fazer. Ele decidiu ouvir o que estava acontecendo por trás dele e então agir. Você se preocupa demais, Shizune. Aquele pervertido vai cuidar da conta. Onde ele está, afinal? Tsunade Senju disse com uma voz ligeiramente arrastada. Lord Jiraiya não está aqui. Ele disse que precisava fazer uma pesquisa extremamente importante e saiu há um tempo. Tenho certeza de que é algo importante e urgente. Shizune disse, alheio à verdadeira natureza do homem conhecido como Jiraiya. Tsunade bufou quando ouviu isso. Pesquisa importante, minha bunda. Esse idiota provavelmente está em uma das casas de banho. Neste momento os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir a conversa entre os dois. Jiraiya também está aqui? E baseado no contexto ele acompanhou esses dois aqui. Ou talvez seja o contrário. Independentemente disso, 2 dos Sanins estão juntos aqui? Isso aconteceu na série. Ou isso é um efeito borboleta da minha interferência. Daishi ouviu a garçonete negando serviço a Tsunade. Depois de pensar por mais alguns segundos, ele decidiu intervir. Não sei por que ela está aqui ou o que está acontecendo, mas preciso causar uma impressão sólida. Formar um relacionamento com ela seria benéfico a longo prazo. Daishi virou a cabeça para a garçonete atrás dele. Com licença, senhorita. Sua voz atraiu a atenção dos 3. Quanto a senhora deve ao restaurante? Eu pago por ela. Daishi disse com um sorriso. Tsunade olhou para o garoto que invadiu a conversa. Ele tinha olhos pretos, cabelo castanho claro na altura dos ombros e queixo largo. Tsunade olhou para ele e estimou que a criança tinha cerca de 10 ou 11 anos. Ela estreitou ligeiramente os olhos, mas não disse nada. Shizune ficou surpresa e estava prestes a rejeitar a oferta do menino, mas a garçonete do restaurante chegou antes dela. Ela era educada até com alguém tão jovem como Daishi. Por favor, senhor, não há necessidade. A senhora estava saindo. Ao ouvir isso, Daishi se virou para olhar para Tsunade. Tanto o prodígio da academia quanto o lendário Sannin se entreolharam por alguns segundos. Nenhum dos dois disse uma palavra. Daishi virou-se para a garçonete e deu um sorriso educado enquanto falava. Vim aqui para comer uma comida deliciosa e saboreá-la em paz. Mas se isso continuar, isso não vai acontecer. Ele então olhou para Tsunade e continuou. E ela não parece ter intenção de sair daqui tão cedo. Ele se voltou para o pessoal do restaurante. Então estou fazendo isso por mim, não por ela. Então vou perguntar de novo. Quanto ela deve? Naquele momento Shizune falou. É fofo, mas não há necessidade. Estamos saindo. Não é mesmo, Lady Tsunade? Shizune pensava que o menino era filho de um funcionário rico da capital e se ele pagar e a notícia do incidente se espalhar, a reputação de seu mestre pode despencar. Ela queria evitar quaisquer problemas potenciais para seu mestre. Mas o referido mestre tinha outros planos.
Não, ele disse que vai pagar, e não parece ter nenhum problema. Então acalme-se. Aproveite a comida e as bebidas. Tsunade disse de maneira indiferente. Senhora Tsunade. Shizune ficou consternado. Daishi riu levemente. Ele olhou para a garçonete. Você ouviu a senhora. Quanto? Daishi pôde ver a luta da equipe e usou marionetes de mana nela. E ele obteve sua resposta. 97.439 riu. A garçonete respondeu com um sorriso. Ao ouvir a quantia, Daishi colocou a mão no bolso e tirou uma pilha grossa de notas de seu inventário. Ele deu a quantia para a garçonete com um sorriso frio no rosto. Shizune e a garçonete ficaram surpresas com a pilha de notas. O aprendiz de lesma Sanin começou a olhar para o garoto com cautela. Por que uma criança carrega tanto dinheiro? A equipe do restaurante rapidamente recuperou a compostura e pegou o dinheiro. Daishi tinha um sorriso encantador no rosto. São 100 mil. E fique com o troco. Ah, e eu gostaria de fazer um pedido. Ele piscou para a garçonete fofa. Devido ao aumento no status de carisma, sua capacidade de encantar as pessoas, especialmente as mulheres, estava aumentando. A garçonete tinha um pequeno tom rosado nas bochechas, prova de que ela estava se apaixonando pelos encantos do garoto. Naquele momento, Daishi se levantou de sua pequena mesa e se convidou para ir até onde Tsunade e Shizune estavam sentados. Já que estou pagando pela sua bebida, é justo que eu me junte a você. Daishi sentou-se sem qualquer intenção de aceitar um não como resposta. Ele sentou-se perto de Shizune e à sua frente estava o melhor ninja médico atualmente vivo. Escute, garoto, se você quiser pagar, isso é por sua conta. Mas eu não convidei você. Tsunade disse, olhando para o garoto. Daishi sorriu. Não, você não fez. Ele então se virou para a garçonete como se não houvesse nada de errado. Eu gostaria de fazer meu pedido, se estiver tudo bem. Ele disse. Tsunade e Shizune ficaram surpresas com a ousadia que a criança demonstrou. Se claro. A garçonete pegou um pequeno bloco de notas e uma caneta. O pato assado que comi ontem estava delicioso, mas acho que vou comer outra coisa hoje. Estou ansioso pelas costeletas de cordeiro fritas Vafpan, e talvez algo para acompanhar. Surpreenda-me. E o seu mais caro garrafa de saquê para a senhora. Daishi gesticulou educadamente para Tsunade sentada na frente dele. Ele então se virou para Shizune sentada ao lado dele. O que você gostaria de ter, senhorita? Shizune ficou surpresa. Ela não esperava que as coisas fossem assim. Ela ainda estava um pouco apreensiva com a coisa toda. Estou bem. Tem certeza? É por minha conta. Daishi manteve seu sorriso encantador no rosto, mas não foi capaz de mudar a opinião de Shizune. Tenho certeza. Ela respondeu. Daishi voltou-se para a garçonete. Isso é tudo. Obrigado. A garota curvou-se ligeiramente e saiu. Daishi voltou sua atenção para a Sanin feminina. Seu sorriso nunca deixou seu rosto. Tsunade olhou para a criança sorridente à sua frente. Ele a observava com muita atenção. Sem que ela soubesse, Daishi estava usando sua habilidade observar nela, mas não teve nenhum sucesso. Tsunade decidiu derrubar o garoto. Você não sabe que não é educado ficar olhando. Daishi respondeu sem qualquer nervosismo. É difícil quando estou na companhia de mulheres bonitas. Au, você caiu nos meus encantos? Desculpe, garoto, mas eu não gosto de meninos. Tsunade disse, tomando um gole que esvaziou a garrafa que ela tinha. Daishi continuou sorrindo enquanto ouvia. Tudo bem, você quer jogar assim? Comece o jogo. Hora de trollar. Daishi sorriu ao ouvi-la. Oh, graças a Deus por isso. Você é linda. Não há dúvida sobre isso. Mas eu também não gosto de vovós velhas. A reputação diminuiu ligeiramente com Tsunade Senju. Tsunade teve uma contração acima do olho. Ela olhou para a criança sorridente e sabia que ele estava procurando uma reação. Shizune ficou chocado com o que a criança disse. Ela olhou para seu mestre e viu sinais de raiva. Lady Tsunade está louca. É melhor eu acalmar as coisas. Naquele momento ela percebeu que a criança voltava sua atenção para ela. Uau, você é linda. Você conhece RCP? Daishi tinha um sorriso encantador ao olhar para a garota ao lado dele. Shizune ficou surpreso e deu uma resposta curta. Sim. Bom, porque você simplesmente me deixou sem fôlego. Daishi lentamente pegou a mão direita de Shizune e deu-lhe um pequeno beijo. É um prazer estar na presença de uma senhora tão elegante e bonita. A reputação aumentou ligeiramente com Shizune Kato. A reputação diminuiu ligeiramente com Tsunade Senju. Oh meu Deus! Shizune ficou chocada. Uma pequena sombra rosa se formou em suas bochechas. As pessoas geralmente a ignoravam enquanto seu mestre estava presente. Então isso foi legal para ela. Tsunade ficou chocada com a audácia da criança que estava flertando descaradamente com seu aprendiz. Seu pirralho, você não tem vergonha de flertar com uma mulher com quase o triplo da sua idade? Daishi olhou para Tsunade por alguns segundos antes de responder. Não. Você é uma criança travessa, não é? Quando a ocasião exigir. Sim. Mas se servir de consolo. Daishi sorriu e se virou para Shizune. Eu ficaria feliz em deixar você me bater. Os olhos do pobre aprendiz se arregalaram. O quê? Olhando para sua reação confusa, Daishi começou a rir. Depois de alguns segundos ele se acalmou. Sinto muito. Não pude evitar. Só estava brincando com você. Daishi, depois de se divertir, olhou para Tsunade e se apresentou adequadamente. Desta vez ele manteve uma cara educada. Eu estava apenas me divertindo. Por favor, não se preocupe. Meu nome é Daishi Ekima. É uma honra conhecer você, Lady Tsunade, e você também, senhorita Shizune. A reputação voltou ao neutro com Tsunade Senju. Tsunade olhou para a mudança nos modos do garoto e ficou surpresa ao ver uma expressão séria e digna. É impressionante que você me tenha reconhecido. Mais impressionante ainda, você reconheceu minha assistente.
Uma criança nascida na capital sabendo meu nome e rosto é uma coincidência, mas duvido que seja o caso quando se trata do meu aprendiz. Informações sobre ela estão facilmente disponíveis, mas esse não foi o caso de seu aluno. Com base nas observações feitas por Tsunade, ela concluiu que a criança não era da capital. Daishi concordou com a cabeça. Você está certo. Eu não sou da capital. Sou da Vila da Folha. Vim aqui em uma viagem de negócios com meu avô. Procuro sempre aprender mais sobre os ninjas mais fortes do nosso tempo. Seu nome junto com seus ex-companheiros surgiu em meu estudo. Durante minha pesquisa descobri que você tem um aprendiz. Shizune Kato. Daishi terminou sua explicação e olhou para o aprendiz. Tsunade assentiu e ficou um tanto satisfeita com a resposta. Prazer em conhecê-lo, Daishi. Shizune falou com um sorriso. Naquele momento os pratos que Daishi pediu chegaram e Tsunade colocou as mãos em mais um pouco de álcool. Ela não disse mais nada e começou a beber novamente. Daishi olhou para as costeletas de cordeiro à sua frente. O cheiro e a estética visual chamaram a atenção de Daishi, mas ele não ignorou a pessoa sentada ao seu lado. Você gostaria de se juntar a mim, senhorita Shizune? Não, obrigado. Talvez outra hora. Ela respondeu sorrindo. Oh, haverá outro momento? Daishi perguntou com um sorriso e piscou para ela. Shizune riu das travessuras da criança. Talvez quando você for mais velho. Daishi encolheu os ombros e comeu lentamente. Ele teve pequenas conversas com Shizune enquanto Tsunade não parecia interessada. Algum tempo se passou e o prato de Daishi só tinha alguns pedacinhos sobrando. Então você completou seu 4º ano na academia, hein? A menos que eu esteja enganado, as aulas para o ano novo começam em abril, certo? Sim, mas não preciso me preocupar com isso. Não voltarei nos próximos 2 anos. Por que é que? Shizune perguntou ligeiramente confuso. Nada. Sinto muito, mas não posso dizer. Daishi sabia que seu treinamento médico seria mantido em segredo até o momento apropriado. Mas agora, olhando para a pessoa à sua frente, Daishi sabia que ficaria desapontado com a pessoa que Kensei designou para ele. Ela é a melhor médica do mundo. As coisas que eu poderia aprender com ela. Daishi soltou um pequeno suspiro triste. O que está errado? Shizune perguntou a ele. Daishi pensou no que deveria dizer. Se eu conseguir que Tsunade seja minha professora. Se houver alguma chance. Não devo aproveitar? Daishi decidiu contar a eles o verdadeiro motivo de estar aqui. Mesmo se eu contar, para quem eles vão contar? Daishi falou. A verdade é que estou interessado em aprender jutsu médico. Os olhos de Tsunade e Shizune se arregalaram ligeiramente ao ouvir isso. Mas eles rapidamente treinaram seus rostos. Daishi, que estava olhando para sua comida, não conseguiu ver a reação deles. Contei isso ao meu avô há alguns anos e agora ele conseguiu arranjar alguém para me treinar. Ele não me disse quem, apenas que eu o encontraria amanhã. É por isso que estou aqui, para conseguir aulas de ninjutsu médico, mas encontrar vocês dois aqui. Daishi ergueu os olhos da comida. Eu sei que vou ficar um pouco decepcionado amanhã. Tenho certeza que eles não seriam tão bons quanto vocês dois. Tsunade estreitou os olhos enquanto olhava para Daishi. Ela olhou para Shizune e seu aprendiz sabia o que aquele olhar significava. Fique quieto. Sem revelar nenhuma de suas intenções, Tsunade fez uma pergunta a Daishi. Quem é seu avô? Daishi respondeu sem muita hesitação. Kensei Asahi. Capítulo 114, o teste. Ao ouvir o nome, os olhos de Tsunade se estreitaram ligeiramente, mas fora isso não houve mudança em sua expressão. Ela se lembrou da conversa que teve com o homem há vários meses. Tsunade havia dito a ele que ela só conheceria o garoto e só depois de avaliá-lo ela consideraria colocá-lo sob seu comando. Ela fez questão de enfatizar que estava fazendo isso apenas como um favor ao seu antigo sensei. Kensei concordou e disse que manteria a identidade dela em segredo. Ele queria surpreender o garoto. Então esse é o garoto, hein? Parece que Kensei realmente não contou a ele sobre mim. Bem, não vou estragar a diversão. Tsunade olhou para a criança que estava terminando seu prato. No começo ele parecia rude, mas surpreendentemente tem uma personalidade respeitosa. Ainda assim, preciso ver se ele é tão bom quanto o sensei faz parecer. Tsunade tomou outro gole de sua garrafa. Kensei, hein? Você é neto dele? Daishi olhou para isso. Você o conhece? Nós já nos conhecemos. A médica Sunny não deu mais detalhes e continuou bebendo. Daishi tinha um rosto pensativo. Pensando bem, eu deveria ter adivinhado isso. Kensei é da 3ª geração do Hokage, e ele era forte e formidável o suficiente para ter um apelido. Portanto, é lógico que ela o conheça. Daishi olhou para a mulher que atualmente estava mais concentrada no álcool do que em qualquer outra coisa. É possível. Um pensamento apareceu na mente de Daishi, mas ele o descartou pensando que era um absurdo. Daishi olhou pela janela próxima e viu que já estava ficando tarde. É melhor eu voltar, e não quero prolongar minhas boas-vindas. Daishi se preparou para sair. Está ficando muito escuro. Eu deveria voltar para casa. Mais uma vez, foi uma honra conhecê-la, Lady Tsunade. Senhorita Shizune. Daishi acenou com a cabeça para os dois. Tsunade nem se incomodou em olhar para ele e apenas deu um pequeno aceno de mão indicando sua dispensa enquanto Shizune era mais cortês. Boa noite, Daishi. Vá para casa em segurança. Daishi saiu do restaurante depois de pagar a conta da mesa. Então essa é a criança de quem Kensei e Lord Jiraiya estavam falando, hein? Shizune falou depois que Daishi saiu. Parece tão. Tsunade olhou para a saída e depois se virou para seu aprendiz. Você percebeu? O rosto de Shizune ficou sério. Sim. Seus passos. Não fez nenhum som. E sua presença. Era semelhante àqueles que escondem seus chakras. Eu nem teria notado ele se ele não tivesse falado. Shizune estava lá durante o encontro com Kensei. Ela ficou surpresa que o Hokage estava fazendo seu professor contratar outro aluno.
Tsunade assentiu com sua aluna. Ela conhecia um ninja capaz quando via um. Apenas por essa interação ela sabia que Daishi era mais do que parecia. Um sorriso se formou lentamente em seu rosto. Parece que esta viagem será mais interessante do que eu pensava. Daishi caminhou pelas ruas iluminadas da capital. As luzes provenientes das lanternas sofisticadas emitiam uma atmosfera festiva. Minha observação não mostrou nada sobre Tsunade, mas consegui algumas informações sobre seu aprendiz. Com base em suas estatísticas, eu diria que Shizune está atualmente no meio do espectro Jonin, um aluno de um Sannin e um ninja médico talentoso que poucos conseguem igualar. Daishi pensou em toda a interação e havia muitas coisas sobre as quais ele não tinha certeza. Ele caminhou para casa com vários pensamentos passando por sua mente. É apenas uma coincidência que ela e Jiraiya estejam aqui. Não é. Daishi não conseguia se livrar da sensação de que estava faltando alguma coisa. Logo chegou em sua casa e cumprimentou seu avô que aproveitava o ambiente tranquilo do pequeno quintal. Como foi seu segundo dia na capital? Kensei perguntou a ele. Muito interessante. Mais do que eu pensava, na verdade. Daishi respondeu. Kensei ergueu uma sobrancelha com isso. Daishi decidiu contar ao avô sobre a visita de Tsunade. Ele queria saber se a presença de dois Sannin aqui era apenas uma coincidência ou não. Eu conheci Lady Tsunade e seu aprendiz. Daishi olhou para Kensei em busca de uma reação, mas ele não conseguiu. Kensei manteve uma expressão impassível, mas sabia que uma não resposta também era uma resposta. Olhando para a expressão do garoto, ele suspirou. Kensei decidiu contar ao menino sobre seu futuro professor. Daishi viu Kensei soltar um pequeno suspiro e seus olhos se arregalaram. Sem chance. É possível que seja ela quem vai me treinar? Daishi não quis tirar conclusões precipitadas e decidiu ouvir isso da boca de Kensei. Acho que você arrastou o suspense por muito tempo. Você pode me dizer quem vem me treinar? Daishi perguntou a ele. Eu queria manter isso como uma surpresa, mas, como você já deve ter adivinhado, é a mulher que você conheceu. Tsunade Senju, a médica ninja mais proficiente do mundo. Os olhos de Daishi se arregalaram. Mas pensei que ela não estava interessada em aceitar nenhum aluno e atualmente não é uma ninja ativa. Eu mudei alguma coisa ou estou errado? O que você disse é verdade. E normalmente ela não teria concordado em colocar outro aluno sob sua proteção, mas este foi um pedido especial de Hiruzen. Ela está fazendo isso como um favor a ele. Eu também disse a ela que ela seria também me fazendo um favor ao ensinar você. Kensei respondeu. Daishi ficou surpreso. Eu entendo Kensei. Mas o Hokage ordenou que ela também fizesse isso? Então é por isso que ela está aqui. E o fato de Jiraiya estar aqui também. As engrenagens começaram a girar mais rápido na cabeça de Daishi e ele deduziu várias coisas. Kensei deve ter contado ao Hokage sobre meus planos de treinamento e como ele conhece meus talentos, o Hokage deve ter decidido me enviar para o melhor médico que existe. Ele deve ter feito contato com Tsunade através de Jiraiya. Isso também significa que Jiraiya sabe sobre mim e pelo menos está ciente dos meus talentos. Daishi cruzou os braços e pensou na coisa toda. Quando a vi no restaurante, por uma fração de segundo pensei que talvez fosse ela quem Kensei tinha arranjado para me ensinar, mas descartei esse pensamento imediatamente. Atualmente ela é alguém que não gosta de responsabilidades e odeia a posição de Hokage. Alguém que é assombrado pelas memórias dos seus entes queridos e preso no passado. Eu tinha certeza que ela nunca aceitaria ser mentora de ninguém. Então concluí que ela estar aqui agora era apenas uma coincidência. Parece que eu estava errado. Ela mudou ou há algo mais acontecendo? Ela realmente concordou em me treinar em ninjutsu médico? Daishi perguntou com antecipação. Kensei estremeceu ligeiramente. Bem, tecnicamente tudo o que ela disse foi que lhe daria uma chance. Portanto, há uma grande chance de ela rejeitar você. Eu vejo. Daishi assentiu. Isso faz mais sentido. Com base no que entendi da série, ela ainda tem algum respeito por seu antigo sensei e provavelmente está me encontrando por obrigação. Ela tem um temperamento forte e este é o melhor acordo que Kensei poderia fazer com ela. Kensei levantou-se da cadeira. Vamos encontrá-la amanhã. Nesse momento ela decidirá se quer ser sua professora ou não. Daishi assentiu. Estarei pronto para o que quer que ela jogue em mim. Kensei olhou para a criança confiante e suas preocupações diminuíram. Quaisquer que sejam os testes que ela o submeta, tenho certeza de que ele o superará. Era de manhã e Kensei e Daishi estavam na frente de um apartamento. Kensei bateu na porta e esperou alguns segundos. A porta se abriu e Shizune apareceu. Bom dia, Kensei. Olá, Daishi. Ela cumprimentou os dois e os conduziu para dentro. Quando Daishi entrou, uma voz falou dirigindo-se a ele. Então você é o garoto de quem o sensei falou, hein? Você não parece grande coisa. Daishi olhou na direção de onde veio a voz e viu que era Jiraiya. Ele estava sentado na varanda do outro lado, perto da janela aberta. Daishi olhou para o outro Sannin sentado no canto da sala e para o porquinho perto dela. Ele é apenas um pirralho. O que exatamente você esperava? Tsunade deu seus pensamentos. Daishi, esse é Lord Jiraiya e você já conheceu Lady Tsunade. Kensei fez uma introdução simples. Jiraiya pareceu ofendido com aquela introdução. Ei, não é assim que você apresenta alguém tão bom quanto eu. Ele pulou e caiu no meio da sala, bem na frente de Daishi. Uma fumaça apareceu de repente cobrindo todo o seu corpo. Quando limpou, mostrou que Jiraiya havia invocado um sapo de tamanho humano e estava em cima de sua cabeça em uma pose estranha. Ouça bem, jovem, onde quer que eu vá, os homens me olham com admiração e respeito e as mulheres de todo o mundo se apaixonam pelos meus encantos. Eu não sou outro senão o sábio sagrado do Monte Myoboku, Jiraiya. O homem ficou em uma perna só com as mãos estendidas e balançou a cabeça de forma exagerada. Daishi olhou para o homem com os olhos
olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta. Ele estava animado para conhecer o lendário guerreiro e isso transparecia em seu rosto. Ah, uau! Isso está realmente acontecendo. Jiraiya olhou para Daishi em busca de uma reação e viu o espanto e a admiração nos olhos de Daishi. Ele pensou que havia impressionado o garoto. Sim, fique maravilhado na minha presença. Ha ha ha. Tsunade olhou para seu companheiro de equipe e depois para Daishi e não pôde evitar soltar um suspiro cansado. Não me diga que aquele garoto caiu nessa. Achei que ele era inteligente. Daishi imediatamente se curvou e se apresentou. É uma honra conhecê-lo, Sr. Jiraiya. Meu nome é Daishi Ekima. Jiraiya riu alegremente. O respeito adequado por parte dos jovens é raro hoje em dia. Vou deixar você ficar com algumas cópias autografadas dos meus livros. Por favor, não. Kensei o interrompeu e lançou a Jiraiya um olhar feio. Ele foi um dos poucos que resistiu às tentações do livro Táticas de Amassos. Você não parece surpreso em nos ver. Então seu avô lhe contou por que estou aqui? Tsunade se levantou e perguntou a Daishi. Daishi assentiu com a cabeça. Mencionei nosso encontro e ele me disse que você seria meu professor. Isso ainda está para ser visto, garotinho. Jiraiya recuou e dispensou sua convocação. Tsunade olhou para Daishi e tomou uma decisão. Sensei sabe o que eu passei. Então, o que o levaria a tomar essa decisão repentinamente? Eu tenho que descobrir. Levante as mãos e reúna um pouco de chakra nas palmas. Mantenha o fluxo de chakra constante até que eu diga o contrário. E pare de suprimir seu chakra. Tsunade disse ao garoto. Daishi obedeceu sem fazer perguntas. Ele estava usando a habilidade supressão de chakra e subindo de nível constantemente. Já que chegou a esse ponto, não vou me conter. Preciso ter certeza de que ela me aceitará como estudante. Daishi ergueu as mãos com as palmas voltadas para cima. Ele concentrou seu chakra nas palmas das mãos e interrompeu a habilidade de supressão. Todos na sala sentiram o grande chakra fluindo através do menino. Os adultos na sala ficaram chocados quando sentiram o volume de seu chakra, mas mantiveram uma expressão neutra. Shizune ficou chocada ao olhar para o garoto. Esta criança. Suas reservas de chakra parecem ainda maiores que as minhas. E suprimi-lo a tal ponto. Seu controle está sem dúvida além da média. Kensei olhou para o neto ao seu lado e mesmo esperando por isso ainda ficou surpreso. Sua taxa de crescimento é incrível. Jiraiya teve uma vida inteira de prática em manter uma expressão impassível. Ele tinha ouvido falar sobre as capacidades do menino, mas ao ver isso parecia totalmente diferente. Esse garoto não é de nenhum clã e não está segurando uma besta com cauda. Então, para ele produzir tanto chakra na sua idade, apenas ninjas de nível Jonin e acima têm tantas reservas. Parece que o sensei não estava brincando sobre a força desse garoto. Tsunade manteve uma expressão calma, mas agora estava intrigada com as capacidades da criança. É hora de ver do que você é feito. O teste de Daishi para se tornar um ninja médico sob o comando de Tsunade havia começado. Capítulo 115, a aposta com Tsunade. Enquanto Daishi concentrava seu chakra, ele viu Tsunade colocando as mãos sobre as palmas dele. Ela colocou as mãos apenas alguns centímetros acima das de Daishi e um segundo depois começou a brilhar em verde. Daishi olhou para o chakra verde e naquele momento recebeu uma notificação do sistema. Chakra estrangeiro inofensivo detectado. Daishi viu a mensagem e chegou a uma conclusão. Então Tsunade está usando seu chakra em mim? Mas não parece ser um jutsu médico. Meu palpite é que ela provavelmente está verificando meu nível e controle de chakra. E parece que meu corpo não rejeitará nem mesmo os chakras comuns que não são prejudiciais para mim, assim como os chakras do ninjutsu médico. Daishi dispensou a caixa azul e se concentrou em sua tarefa atual. Ele manteve o fluxo de chakra constante e estava no controle total. Tsunade manteve uma expressão neutra enquanto injetava um pouco de seu chakra em Daishi. Seu objetivo era entender os níveis de chakra do menino e seu controle atual sobre seu chakra. No começo ela manteve um rosto neutro, mas depois de um tempo sua expressão mudou. Tsunade franziu a testa e estreitou os olhos. O brilho verde entre as palmas das mãos ficou maior e ela parecia muito mais séria do que antes. Kensei, Jiraiya e Shizune sentiram a mudança nela. Todos ficaram quietos e não disseram nada para interromper o médico ninja. Jiraiya cruzou os braços e olhou para seu ex-companheiro. Parece que ela encontrou algo interessante sobre ele. Deve ser algo grande. Não me lembro da última vez que ela pareceu tão focada. Shizune segurou o porco de estimação Tonton e olhou para seu mentor. Ela sabia o que seu mestre estava fazendo agora, mas estava confusa sobre alguma coisa. Já se passou mais de 1 minuto desde que Lady Tsunade começou. Ela já deveria ter uma avaliação precisa do volume e controle do chakra dele. Então por que ela não para? Os ocupantes, além do Senju, esperaram pacientemente que ela terminasse. Depois de vários minutos, o chakra verde brilhante desapareceu e Tsunade deu um passo para trás de Daishi. Ela olhou para Daishi com uma expressão atonita e confusa. Ela abriu a boca algumas vezes como se fosse dizer algo, mas nenhuma palavra saiu. A reputação aumenta com Tsunade Senju. Daishi tinha um palpite sobre o que a impressionava nele. Parece que todo aquele treinamento de controle de chakra valeu a pena. Vendo que o teste foi feito, Daishi cortou o fluxo de chakra para as palmas das mãos e baixou as mãos. Depois de mais alguns segundos, Tsunade respirou fundo e recuperou a expressão impassível. Seu controle de chakra é adequado. E você tem excelentes reservas considerando sua idade. E o fato de poder manter um fluxo constante de chakra por vários minutos me diz o quão bem você está treinado. Você certamente tem as capacidades para se tornar um médico ninja. Shizune ficou chocado com essa avaliação e Jiraiya estreitou os olhos. Ele sabia que o que mais orgulhava sua companheira de equipe era seu controle preciso de chakra e suas habilidades médicas. Controle adequado. Isso é um grande elogio dela.
Para ela admitir isso significa que o controle desta criança está além do bem. Então, novamente, ele dominou Rasengan em uma semana. Então suponho que deveria ter esperado isso. O rosto de Daishi sorriu ao ouvi-la. Sim. Parece que as coisas vão ser mais fáceis do que eu pensava. Assim que esse pensamento passou por sua mente, Tsunade estourou sua bolha. Mas isso não significa que vou aceitá-lo como estudante. Espere o quê? Por quê? Daishi tinha certeza de que suas habilidades de controle a impressionaram. Então ele ficou confuso com a recusa dela. Escute, pirralho. Eu não preciso me explicar para você. Só porque o sensei disse isso não significa que farei isso. Tenho certeza que você pode encontrar outro médico na aldeia que ficará mais do que feliz para te ensinar. Tsunade falou em tom duro. Ela sabia que ele não poderia voltar para a aldeia por enquanto. Jiraiya informou sobre o andamento da vila e as investigações secretas de seu sensei. Ela só estava dizendo isso para ver a resposta de Daishi. Daishi não era alguém que desistia tão facilmente. Mas, você é o melhor ninja médico do mundo. Eu poderia aprender muito mais com você do que qualquer outra pessoa. Tsunade sorriu com isso. Você sabe como lisonjear uma garota. Mas infelizmente isso não vai funcionar comigo. Mesmo assim, Tsunade fez uma pausa e olhou para o garoto e depois de alguns segundos continuou. Considerando suas habilidades de controle de chakra acima da média, vou lhe dar uma chance. Se você conseguir completar a próxima tarefa, posso aceitá-lo como meu aluno. Daishi assentiu. Tudo bem. O que eu tenho que fazer? Tsunade sorriu e olhou para seu aprendiz. Shizune, traga aqui. Sim, claro. Shizune saiu da sala e depois de alguns segundos voltou rapidamente com o pergaminho. Tsunade pegou o pergaminho selado e segurou-o na frente de Daishi. Ela o largou e soltou o selo. Uma fumaça apareceu de repente e quando se dissipou, Daishi viu mais de 2 dúzias de livros no topo do pergaminho. Todos eles com vários centímetros de espessura. Existem 24 livros aqui. Esses livros contêm as informações necessárias que um médico ninja competente precisa. Todos foram escritos por mim, para aqueles que desejam se tornar mais do que um médico ninja comum. Vou lhe dar 2 meses para aprender todas as informações nesses livros. Tsunade tinha um sorriso malicioso no rosto ao dizer isso. Os olhos de Daishi se arregalaram ao ouvir o prazo insano dado pela mulher. Ele olhou os títulos de alguns desses livros. Medicina, toxicologia, biologia, bioquímica, fisiologia, médicos de batalha, farmacologia, microbiologia, anatomia animal, anatomia humana, regras para médicos ninjas em campo, cirurgia, venenos, ervas, técnicas de chakra e seus efeitos no corpo humano, equipamentos médicos, gerenciamentos, perícia médica e muito mais. Nossa, são muitos livros. Shizune, que estava por perto, também ficou chocado. A quantidade de informações contidas nesses livros. Uma pessoa normal levaria anos para aprender e memorizar tudo isso. Alguém motivado e altamente inteligente levaria pelo menos 9 a 12 meses. Mas ela só está dando a ele 2 meses para entender tudo isso? Não tem como isso ser possível. Então ela realmente não o quer como aluno, afinal. Kensei, que estava atrás de Daishi, também chegou à mesma conclusão. Ele estava chateado porque ela não estava dando uma chance justa a Daishi. Tsunade, isso não é justo. A mulher loira fez uma careta. Eu disse que daria uma chance a ele. Nunca disse que seria justo. Isso é. Kensei estava prestes a discutir, mas Daishi levantou levemente a mão, parando-o. O menino tirou os óculos e olhou diretamente nos olhos da mulher. Um sorriso brincalhão apareceu em seu rosto. Ouvi dizer que você gosta de jogar. Gostaria de fazer uma aposta comigo? Daishi sorriu e falou em tom educado. Oh, que tipo de aposta? Tsunade ficou intrigada. Se eu aprender todas as informações contidas em todos esses livros em 7 dias, você me aceitará como aluno? Essa pergunta chocou a todos. No momento em que Tsunade ouviu isso, seu sorriso desapareceu e ela estreitou os olhos. A reputação diminui enormemente com Tsunade Senju. Daishi ignorou a caixa azul do sistema. Tsunade olhou para o garoto sorridente à sua frente e ficou um pouco irritada. Tchê, eu não sabia que você era tão arrogante. Não vou ensinar alguém que vai interpretar isso apenas como uma piada. Daishi balançou a cabeça. Eu nunca disse que tomei isso como uma piada. Posso garantir que estou falando sério. E além disso, você não respondeu minha pergunta. Quer fazer essa aposta comigo? A senhora sorriu. Primeira regra para tentar fazer com que alguém faça uma aposta. Você precisa ter algo que a outra pessoa deseja. Se quiser que eu aceite a aposta, você precisa ter algo que eu queira. E não parece que você quer. Daishi riu levemente. Eu não teria muita certeza disso. Ele tirou um pequeno pergaminho da manga e colocou-o no chão. Ele pressionou a palma da mão e injetou um pouco de chakra. No segundo seguinte, o conteúdo do pergaminho tornou-se visível para todos. Do pergaminho apareceram várias pilhas de dinheiro. Os adultos na sala ficaram surpresos. Daishi se levantou e olhou para Tsunade. São 500 mil ryu. Minhas economias dos últimos 5 anos. Ainda acha que não tenho nada que você queira? A reputação aumentou com Kensei Asaji. A reputação aumentou com Shizune Kato. A reputação aumentou com Jiraiya. A reputação aumentou ligeiramente com Tsunade Senju. Tsunade olhou para o sorriso confiante no rosto de Daishi e quis recusar o garoto, mas seu lado viciado em jogos assumiu o controle. Ela sorriu e falou. Bem, as coisas ficaram interessantes. Então, se você não consegue memorizar tudo em todos esses livros em 7 dias, todo esse dinheiro é meu e você para de me incomodar. Daishi assentiu. Ah, o dinheiro mais fácil que já ganhei.
Tsunade riu e se perguntou para qual casa de jogo ela deveria ir quando ganhasse. Quando eu ganhar. Daishi falou naquele momento interrompendo os sonhos diurnos de Tsunade, você me aceita como seu aluno e me ensina tudo sobre ninjutsu médico, você sabe. Dê-me sua palavra de que cumprirá sua parte no acordo. O sorriso no rosto de Tsunade desapareceu ao ver a seriedade nos olhos de Daishi. Ela ficou quieta por alguns segundos e depois assentiu. Você tem um acordo. Daishi sorriu e selou o pergaminho do dinheiro e o pergaminho do livro e os levou com ele. Ele sorriu enquanto olhava para a Sannin feminina. Estarei de volta em uma semana. Certifique-se de não sair da cidade. Agora, Lady Tsunade, se me der licença, tenho muito que ler. Senhorita Shizune, Lord Jiraiya. Daishi curvou-se ligeiramente, oferecendo sua despedida e saiu com Kensei o seguindo. Daishi voltou para a casa de Kensei com o velho o seguindo. Daishi tinha em mente um plano simples, mas eficiente. E o desafio de 7 dias que ele propôs não foi feito por impulso. Daishi olhou para a missão que foi criada quando Tsunade disse que se recusaria a ser sua professora. Missão criada. Ganhe a aposta. Faça uma aposta com Tsunade Senju e ganhe. Estude e memorize todos os 24 livros dentro de 7 dias a partir de agora. Condições. Memorize todos os livros. Conclua a tarefa em 7 dias ou menos. Recompensas. 2.500 Es. A reputação aumenta enormemente com Tsunade Senju Jiraiya, Shizune Kato, Hiruzen Sarutobi e Kensei Asaji. As chances de se tornar aprendiz de Tsunade Senju aumentam enormemente. Completar metade das condições necessárias para abrir a estatística especial. Sorte. Falha. Nunca se tornará aluno de Tsunade. A reputação diminui com Jiraiya, Tsunade Senju e Shizune Kato, Hiruzen Sarutobi. Completar metade das condições necessárias para abrir a estatística especial. Sorte. Enquanto Daishi examinava todos os detalhes da missão, a parte do fracasso o confundiu por um momento. Mesmo se eu falhar na missão, ainda completarei metade das condições necessárias para abrir o atributo sorte? Daishi pensou por alguns segundos e chegou a uma conclusão. Ele agora tinha uma ideia do que era necessário para abrir a sorte de estatísticas especiais. Tsunade tem uma espécie de relação estranha com a sorte. Quando ela ganha alguma coisa, isso indica um terrível presságio. E quando ela perde, está tudo bem. Uma estranha relação com a sorte que está além da razão ou da compreensão. Deve ser por isso que o sistema a escolheu. Acho que entendo agora. Para abrir o atributo sorte preciso fazer 2 apostas com Tsunade. Um que eu ganho e outro que eu perco. Essa é a conclusão lógica que posso chegar disso. Um grande sorriso apareceu no rosto de Daishi. Vou ganhar essa aposta. Então terei bastante tempo para fazer outro com ela onde posso perder. Os dois chegaram rapidamente à sua casa na capital. Kensei não tinha falado nada desde que Daishi fez a aposta. Ele conhecia a tenacidade e a inteligência do neto. Ele acreditava que Daishi poderia fazer o impossível. Ainda assim, ele não pôde deixar de ficar um pouco ansioso. Parece que você tem 7 dias difíceis pela frente. Kensei falou. Daishi olhou para o avô, sorriu e balançou a cabeça. Não, na verdade não. Observando a confusão de Kensei, Daishi fez um único selo com a mão. Jutsu Clone das Sombras. Os olhos de Kensei se arregalaram ao entender o plano de Daishi e um largo sorriso que combinava com o de seu neto apareceu em seu velho rosto. Capítulo 116. O novo aprendiz, Daishi Akima. Há alguns minutos atrás. Apartamento de Tsunade. O último Senju observou a criança selar o dinheiro e os livros de volta no pergaminho. Estarei de volta em uma semana. Certifique-se de não sair da cidade. Agora, Lady Tsunade, se me der licença, tenho muito que ler. Senhorita Shizune, Lord Jiraiya. Com essas palavras, Tsunade observou Daishi e Kensei saírem da sala. Enquanto ela estava ali parada em silêncio, Jiraiya falou. Ele é muito talentoso, você sabe. E ele está certo. Ele poderia aprender muito com você. Você mesmo disse, o controle de chakra dele é excelente. Com essas palavras, Tsunade se virou para Jiraiya. Jiraiya notou que ela tinha uma expressão incomumente séria que era diferente dela hoje em dia. O que está errado? Vendo o rosto de seu mestre, Shizune não pôde deixar de perguntar. Tsunade não pronunciou nenhuma palavra por vários segundos. Ela ainda estava tentando digerir a informação que aprendeu depois de examinar a rede de chakras do menino. Depois de um tempo ela atendeu. Sua rede de chakra e seu controle. É perfeito. Tsunade disse em voz baixa. Enquanto Jiraiya apenas olhava confuso para essa afirmação, os olhos de Shizune se arregalaram porque ela sabia do que seu mestre estava falando. O quê? Lady Tsunade, isso não pode ser. O jovem aprendiz quase gritou. Você está dizendo que cometi um erro? Tsunade estreitou ligeiramente os olhos. Claro que não. Mas, algo assim, deveria ser impossível, certo? Tsunade suspirou e respondeu ao seu aprendiz. Sim, deveria ser impossível. Mas eu verifiquei. Completamente. Seu controle de chakra é preciso. Absolutamente perfeito. Neste ponto Jiraiya os interrompeu. Sim. Para aqueles de nós que não são muito versados em ninjutsu médico, vocês se importam de explicar? Do que exatamente vocês estão falando? Tsunade olhou para seu ex-companheiro de equipe e começou a explicar a situação. Quando alguém usa chakra para qualquer coisa sem saber, desperdiça muito dele. Então, para reduzir esse desperdício e usar o chakra de maneira mais eficiente, criamos exercícios de controle de chakra. Esses exercícios ajudam a melhorar o controle sobre o chakra que seu corpo gasta. Jiraiya concordou com isso. Certo. Técnicas como andar em árvores e andar na água e tal. Sim. Caminhar nas árvores e andar na água são apenas aqueles para os ninjas padrão. Para os médicos, existem técnicas de refinamento de controle ainda mais difíceis que eles precisam dominar. Shizune falou.
Tsunade assentiu e continuou. Agora, essas técnicas ajudam a aumentar o controle de chakra de um shinobi e trazê-lo ao nível mais alto possível. Mas ainda haverá um pequeno desperdício de chakra. Não é algo que possamos superar. Jiraiya franziu a testa com isso. Seu controle de chakra não é perfeito? Você é o melhor médico do mundo. Algumas das técnicas que você usa não podem ser realizadas se você não tiver um controle perfeito. Certo. Tsunade balançou a cabeça em desacordo. Meu controle de chakra é quase perfeito. Vendo Jiraiya inclinar a cabeça em confusão, Tsunade elaborou. Como posso dizer isso? Ao longo da última década, Shizune dominou todas as técnicas de controle que pôde e trouxe seu controle de chakra ao nível mais alto que poderia alcançar. Se eu tivesse que colocar isso em termos matemáticos, eu digamos que o controle dela sobre seu chakra é superior a 90%. Para referência, um ninja comum que aprendeu a andar em árvores e na água teria apenas cerca de 75 a 85% de controle. Espere. Pensei que aprendendo essas técnicas reduziríamos completamente o desperdício de chakra. Tsunade respondeu. Não. Nós apenas limitamos o desperdício e apenas aprendemos a usá-lo com mais eficiência. Há uma grande diferença na quantidade de desperdício de chakra entre alguém que não aprendeu as técnicas e alguém que as aprendeu. Mas mesmo depois de aprendermos essas técnicas, lá ainda há um pequeno vazamento de chakra. Com mais treinamento de controle, esse problema só pode ser reduzido. E aqueles que nascem em certos clãs também têm uma vantagem e sua linhagem pode ajudar a minimizar a perda de chakra. Você pode dizer que, embora o controle de Shizune seja mais de 90%, o meu é cerca de 95%. Uma vantagem de nascer no clã Senju. Mas ainda assim, é impossível controlar completamente nosso chakra sem desperdiçar nem um pouquinho. Pelo menos foi o que pensei até agora. Jiraiya cruzou os braços e ficou quieto. Ao contrário do que gostava de retratar, ele não era um idiota. Ele estava começando a ver onde Tsunade queria chegar com isso. Então você está dizendo que aquela criança... Sim, ele tem 100% de controle sobre seu chakra. Não consegui detectar uma única partícula de seu chakra vazando. Ele teve controle absoluto sobre sua energia o tempo todo. O espanto na voz de Tsunade não pôde ser escondido. Ainda assim, é apenas uma pequena diferença. É tão difícil assim aumentar seu controle para 100%? O sábio sapo perguntou ao amigo. A Sannin feminina suspirou e respondeu. A diferença entre cada um dos últimos 5% é como o céu e a terra. Não é algo que possa ser feito com treinamento. Ela respirou fundo e soltou o ar. Aquela criança. Seu controle de chakra é até superior ao meu. Na verdade, não acho que exista ou tenha existido alguém vivo que tenha domínio tão absoluto sobre sua energia. Os olhos de Jiraiya e Shizune se arregalaram com essa afirmação. Senhor Jiraiya, ele faz parte de algum clã? Shizune virou-se para o sábio sapo e perguntou. Não que saibamos. Ele era órfão. Eles o encontraram enterrado sob alguns escombros durante as operações de resgate após o ataque das 9 caudas. Jiraiya respondeu depois de relembrar os detalhes que leu no arquivo de Daishi. A resposta está em sua genética. Algo assim não pode ser alcançado com treinamento. Ele deve ter algum tipo de mutação ou gene especial que ajude no controle de seu chakra. Também tenho certeza de que essa também é a causa de seu comportamento anormal. Grandes reservas de chakra. Embora seja apenas uma teoria, acredito que esta seja a resposta mais provável. Tsunade falou depois de alguns segundos. Ao ouvir isso, Jiraiya pensou nas coisas que o garoto era capaz. Então foi assim que ele aprendeu o Rasengan e outras técnicas de transformação da natureza tão rapidamente. Ainda assim, só porque ele tem uma vantagem natural não torna suas conquistas menos impressionantes. Mesmo com sua vantagem, tenho certeza de que sem muito trabalho duro ele não poderia ter aprendido essas coisas tão rapidamente. Se ele é tão impressionante, então por que você o rejeitou inicialmente? Por que dar a ele esse tempo insanamente curto em primeiro lugar? O sábio sapo perguntou a Tsunade. A lesma Sannin suspirou e respondeu. Eu só queria ver como ele reagiria. Queria ver se ele desistiria ou aceitaria o desafio e pelo menos tentaria aprender o máximo possível antes do prazo. A verdade é que eu ficaria impressionado se ele conseguia aprender no máximo 4 ou 5 livros nesse período. Jiraiya sorriu com isso. Bem, isso não funcionou do jeito que você queria, não é? Tsunade respondeu com confiança. Ele é um pirralho arrogante se pensa que pode aprender todas essas informações em uma semana. Não vou ensinar um pirralho com cabeça grande e excesso de confiança só por causa de um golpe de sorte com o qual nasceu. Dominar as técnicas de controle de chakra facilmente, mas isso se deveu à sua habilidade especial inata. Aprender a montanha de informações nesses livros por outro lado. Isso é uma coisa totalmente diferente. Jiraiya ergueu uma sobrancelha. Você realmente acredita que ele não seria capaz de fazer isso? Sim. Já que ele arrogantemente apostou em memorizar todos os 24 livros, não ficarei satisfeito mesmo que ele aprenda 23 livros até o final da semana. E ele nem conseguirá fazer isso. É uma tarefa impossível. Naquele momento Jiraiya pensou na conversa que teve com seu sensei há quase um ano. Mas isso não pode ser. Ele realmente dominou o Rasengan nesse nível? Hiruzen assentiu. Eu mesmo vi. E ele afirmou que fez isso em uma semana. Não tenho motivos para duvidar dele. Jiraiya ficou sem palavras quando ouviu isso. E isso é impossível. Bem, ele conseguiu. Aquele garoto fez o impossível. Olhando para o rosto sério de seu sensei, Jiraiya sabia que a Vila das Folhas agora tinha outro talento imensurável crescendo dentro de seus muros. Daqui a uma semana estarei 500 mil rio mais rico. Ei, Shizune, devemos ir para os andares superiores daquele restaurante chique? Ou talvez
Será que consigo encontrar uma boa casa de jogo aqui? A voz de Tsunade tirou Jiraiya de seus pensamentos. Ele olhou para sua ex-companheira de equipe já fazendo planos como se ela tivesse vencido. Tsunade, um aviso justo. Eu não contaria com a sua vitória ainda. Jiraiya tinha um sorriso no rosto ao dizer essas palavras. Tsunade ficou surpresa. Ah, é mesmo? Você realmente acha que ele pode fazer isso? O sapo Sunny encolheu os ombros. Tudo é possível. Você deve esperar e ver os resultados por si mesmo. Com essas palavras ele se virou e saiu. Agora, se vocês me derem licença, vou procurar inspiração para meu novo livro. Tendo dito essas palavras, ele pulou da varanda e desapareceu. Lord Jiraiya parece acreditar naquele garoto. Você realmente acha que ele é capaz de tal tarefa? Shizune perguntou ao seu mestre. A lesma Sunny acenou com a mão como se não fosse grande coisa. Oh, esse idiota está errado. Não há nada com que me preocupar. Com essas palavras Tsunade saiu do local e Shizune a seguiu. Ela entrou em um bar local e bebeu o quanto quis. Alguns dias se passaram lentamente. Era muito cedo e Tsunade estava andando pelas ruas tranquilas. Ao virar uma esquina, ela viu Daishi correndo. Ele estava vindo em direção a ela na direção oposta. Bom dia, senhora Tsunade. É um ótimo momento para passear, não é? Daishi tinha um sorriso educado enquanto conversava com ela. A Sunny feminina olhou surpresa para o garoto. Ela esperava que ele ficasse estressado e enterrado em seus livros, tentando aprender o máximo possível, não correndo por aí parecendo que não tinha preocupações no mundo. Você não deveria estar estudando? Tsunade perguntou ao garoto. O sorriso de Daishi cresceu com essa pergunta. Ah, estou. Você não precisa se preocupar comigo. Estarei pronto quando chegar a hora. Bom dia, senhora Tsunade. Com essas palavras Daishi decolou novamente. Ele já desistiu e isso é só uma bravata? E tanto faz. Se ele quer perder de propósito, isso não é problema meu. Tsunade não pensou muito nisso e retomou sua caminhada matinal. Nos dias seguintes, durante suas caminhadas matinais, Tsunade o viu correndo e depois se exercitando perto de um campo abandonado. Ela ficou surpresa com o truque que ele tinha na manga que o deixou tão confiante em sua vitória. Os dias se passaram e era sexta-noite. Tsunade estava em um pequeno bar bebendo seu saquê tranquilamente. Amanhã é o dia. Ele realmente seria capaz de fazer isso? A dúvida estava se formando lentamente em sua mente. Ela rapidamente terminou sua bebida e foi para casa. Ela tinha que se preparar para amanhã. Tsunade rapidamente chegou em sua casa e pegou uma caneta e várias folhas de papel naquele momento. Seu aprendiz entrou. Lady Tsunade, você chegou cedo. O que você está fazendo? O jovem aprendiz perguntou. Preparando um questionário para o pirralho. Vou colocar as perguntas mais difíceis e complicadas nesses livros. Ela sorriu e começou sua tarefa. Shizune estremeceu com isso. Você não acha que talvez esteja indo longe demais, minha senhora? Tsunade parou e olhou para sua aluna por um segundo antes de responder. Não. E ela voltou imediatamente ao trabalho. Oink, oink. O porco de estimação tontam nas mãos de Shizune disse. Shizune se virou e respondeu em voz baixa ao seu animal de estimação. Sim, também acho que ela só está fazendo isso por dinheiro. Você disse alguma coisa, Shizune? Tsunade tinha uma pequena marca na testa enquanto olhava para a aluna pelo canto dos olhos. Claro que não, minha senhora. Oink, oink. Com isso a pobre aluna da lesma Sunny saiu de casa com seu porquinho fofo o mais rápido que pôde. O dia do julgamento estava aqui. Todas as festas estavam reunidas no apartamento de Tsunade. Para os adultos, Daishi parecia nervoso e parecia estar tentando esconder esse fato. A confiança de Tsunade cresceu ao ver isso. Então você memorizou tudo em todos esses livros? A lesma Sunny perguntou. Esse sim, tudo isso. Esse sim, eu aprendi. Daishi respondeu. Sua resposta criou carrancas nos rostos de Shizune, Kensei e Jiraiya, mas deixou Tsunade muito mais feliz, mais confiante em sua vitória. Ela prosseguiu com seu plano. Eu serei o juiz disso. Tsunade tirou várias páginas de papel e entregou a Daishi. Há 300 perguntas nessas páginas que cobrem o conteúdo dos 24 livros que lhe dei. São muitas perguntas. Daishi murmurou enquanto olhava desconcertado para as páginas à sua frente. Sim, você tem exatamente 5 horas para completar o teste. Começando agora. Espere o quê? Daishi pareceu chocado, mas depois correu até a mesa e cadeira próximas e começou a escrever as respostas às perguntas à sua frente. Ah, e mais uma coisa. Se você errar uma única pergunta ou se não responder a nenhuma, você falha no teste e eu ganho. O tom presunçoso na voz de Tsunade não podia ser mascarado. Daishi parecia estar em pânico e anotava rapidamente as respostas. Jiraiya estremeceu com as condições do teste. Sim, são condições difíceis, Tsuna. Talvez devêssemos dar algum espaço ao garoto para que ele possa escrever essas respostas em paz. Sem chance. Vou ficar aqui mesmo. Tsunade sentou-se em uma cadeira próxima e focou em Daishi. Shizune suspirou enquanto olhava para a criança e depois para seu mestre, que estava observando a criança como um falcão. Uma prova com questões difíceis e com tempo muito limitado para responder as questões. Ele tem apenas 1 minuto para responder cada pergunta. Se ele errar uma ou errar uma pergunta, ele perde, e mais do que isso, ele sem dúvida está sentindo a pressão de ser observado por tantos olhos. Lady Tsunade colocou a cadeira no meio da sala para que Daishi sentisse a pressão dos presentes. Ele tem que lembrar a informação e escrevê-la em condições tão duras. Eu nunca seria capaz de fazer isso se estivesse no lugar dele. Se ele tivesse algo como Sharingan, então não teria sido um problema para ele, mas
O resultado já está decidido. Ele irá falhar. Jiraiya estava curioso para saber o resultado, então decidiu ficar onde estava. Ele e Kensei ficaram quietos e sentaram-se. Shizune também sentou-se perto de seu mestre. O tempo passou rapidamente e todos estavam de olho em Daishi. Ele estava escrevendo sem parar em um ritmo excelente. Já se passaram 4 horas e mais de 40 minutos. De repente, Daishi largou o lápis e levantou-se com a pilha de folhas nas mãos. Terminei. Todos ficaram surpresos com aquela exclamação. Já? Daishi, você precisa dar uma olhada nas suas respostas? Você ainda tem algum tempo sobrando. Kensei perguntou preocupado ao neto. Não há necessidade. Já terminei. Daishi tinha um sorriso presunçoso no rosto. Ele entregou os papéis para Tsunade e recostou-se na cadeira. Todos estavam curiosos quanto aos resultados. Tsunade começou a analisar suas respostas uma por uma. Ela tinha uma expressão presunçosa no rosto no início, mas conforme ela avaliava as respostas, o sorriso desapareceu lentamente. Cerca de 40 minutos se passaram e Tsunade terminou sua avaliação. Ela olhou para os papéis com uma expressão atordoada. Ela então olhou para Daishi e perguntou: Como? Como você fez isso? A pergunta chocou os adultos presentes, pois eles já conseguiam adivinhar o resultado do teste. Como eu fiz o quê? Você terá que ser mais específico. Daishi disse isso em um tom tão falso que pequenas veias começaram a aparecer na testa de Tsunade quando ela ouviu. Seu pirralho, você acertou todas as perguntas. Como você fez isso? Daishi encolheu os ombros e respondeu. Como eu disse, eu memorizei e entendi tudo nesses livros nos últimos dias. Estou perguntando como. Com isso o sorriso de Daishi se alargou. Eu tenho a habilidade de recordar todas as minhas memórias com perfeita clareza. E quero dizer todas as minhas memórias. E também abusei muito do jutsu do clone das sombras. Os adultos, incluindo Kensei, ficaram surpresos que Daishi tivesse tal habilidade. Kensei olhou para seu neto. Esta é a primeira vez que ouço isso. Parece que todos os dias ele está exibindo novas habilidades. Eu me saí bem. Memorizei tudo e passei no seu teste. Acho que isso significa que sou seu aprendiz agora, hein? Daishi falou com uma pequena risada. Os olhos de Tsunade se arregalaram em compreensão. Você me enganou. Essas palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Eu não enganei você. Só não mencionei que tinha a capacidade de ganhar a aposta. Vamos lá. Você realmente achou que eu faria uma aposta tão importante como essa sem ter confiança de que poderia ganhar absolutamente? Será que você realmente acha que eu sou um idiota? Então por que você parecia tão nervoso no começo? Jiraiya perguntou a Daishi. Se eu não tivesse feito isso e viesse aqui com uma aparência confiante, ela poderia ter usado outro truque que teria tornado as coisas ainda mais difíceis para mim do que já eram. Eu precisava que ela baixasse a guarda. Daishi respondeu. E você não sentiu necessidade de compartilhar nada disso comigo por quê? Foi Kensei quem fez essa pergunta. A melhor maneira de enganar seus inimigos é primeiro enganar seus aliados. Você me ensinou isso. Lembre-se. Daishi estava sorrindo enquanto seu plano funcionava. A reação genuína de Kensei ao ato nervoso de Daishi no início fez Tsunade baixar a guarda. A reputação aumentou com Jiraiya, Shizune Kato e Kensei Asaji. A reputação aumentou enormemente com Tsunade Senju. Seu pirralho. Estou seriamente chateado agora. Tsunade disse uma coisa, mas seu rosto mostrava uma emoção diferente. Daishi olhou-a nos olhos. Se você está com raiva, então por que está sorrindo? Sim. Apesar de dizer que estava furiosa, Tsunade tinha um largo sorriso no rosto enquanto olhava para a criança. Então, o que você me diz, Lady Tsunade? Tenho a honra de me tornar sua segunda aluna? Daishi curvou-se ligeiramente e foi educado ao fazer essa pergunta. Tsunade reinou em suas emoções e olhou para o garoto. Ela pensou em seu perfeito controle de chakra, sua recordação absoluta de memória e sua astúcia. Ela também se lembrou das coisas que Jiraiya e Kensei disseram sobre o menino. Depois de vários segundos de silêncio, ela falou. Um acordo é um acordo. De agora em diante me chame de Tsunade Sensei. Daishi levantou a cabeça e deu um largo sorriso. Sim, Tsunade Sensei. A lesma Sanin avançou e colocou a mão suavemente na cabeça de Daishi. Mas antes de começarmos, há uma coisa que preciso fazer. O que é isso? Daishi perguntou com grande curiosidade. Tsunade deu um sorriso doentio e doce que causou arrepios na espinha de Daishi. Você sentiu a intenção de matar. Esta notificação de aviso não ajudou em nada Daishi. Jiraiya e Shizune reconheceram instantaneamente aquele sorriso. Apenas um pensamento passou por suas mentes. Nunca mais me apresse. Com isso ela bateu o dedo na testa de Daishi, fazendo voar para fora do prédio. Oh meu Deus! Daishi! Kensei gritou e correu atrás de seu neto voador. Shizune! Tsunade gritou. Sim, minha senhora. Vai cure aquele pirralho se ele estiver ferido. Tsunade disse e foi para seu quarto e Shizune também saiu. Aquilo era mesmo necessário? Jiraiya perguntou ao amigo. Sim. Tsunade deu uma resposta com uma única palavra e começou sua primeira bebida do dia. Jiraiya fez uma leve careta e olhou para os buracos nas paredes deixados pelo Daishi voador. Sim. Tsunade, você não mudou nem um pouco. Espero que esteja preparado, garoto. Capítulo 117, quinto ano e treinamento médico. Alguns dias se passaram desde que Daishi fez o teste e se tornou o mais novo aprendiz de Tsunade. Ela disse a Daishi que seu treinamento só começaria depois que ele recebesse as atribuições da academia para o ano em curso. Ontem o Chunin da vila trouxe para Daishi um pergaminho contendo o currículo e as tarefas que ele precisava completar para o quinto ano. Foi projetado especificamente apenas para Daishi por Iruka por ordem do Hokage. Daishi examinou tudo que estava no pergaminho naquela noite e descobriu que não foi tão difícil para ele completá-lo. Depois de fazer um plano de treinamento mental para o ano, ele foi dormir. 1º de abril.
Daishi acordou de manhã cedo. A missão de longa duração foi atualizada. Missão em andamento. Caminho para o mais forte, atualizado. Vamos ver o que tenho que fazer este ano. As tarefas a serem concluídas este ano foram atualizadas. As roupas de treino em seu inventário foram modificadas. Use-os ao completar as missões diárias. Condições. Complete 500 flexões, diariamente. Complete 500 agachamentos, diariamente. Complete 500 socos, diariamente. Correr 30 km, diariamente. Complete pelo menos um dungeon antes do final de março do próximo ano. Treine com Tsunade Senju e aprenda mais de 15 técnicas diferentes de ninjutsu médico. Aprenda técnicas avançadas de controle de chakra. Conclua as tarefas acadêmicas antes do exame final deste currículo. Então as condições foram modificadas de acordo com a situação em aprendendo 15 ninjutsu médicos diferentes, controle avançado de chakra, tarefas da academia. Tenho muito o que fazer. Em vez de ficar intimidado pela quantidade de metas que precisava completar, Daishi estava animado. Seu desejo de melhorar era maior do que se poderia entender. Depois de ler as condições necessárias para concluir a missão este ano, ele examinou as recompensas. Recompensas. Recuperação de status, diariamente. Recompensa aleatória, semanal. Mais 3 pontos de estatísticas, semanalmente. Mais 3.000 limpando uma masmorra. Recompensa por limpar masmorras adicionais. Nova habilidade para completar todas as tarefas com sucesso. As recompensas diárias e semanais são as mesmas, mas a recompensa pela conclusão das masmorras agora é diferente. Em vez de habilidade ou título, é experiência para a primeira masmorra que invadi. Nova habilidade em... Por favor, não deixe que seja nada parecido com a última. Falha. Menos 5 pontos de estatísticas. Masmorra de penalidade. Morte. Aceitar. SN. Daishi aceitou a missão sem hesitar e olhou para o equipamento de treinamento em seu inventário. Roupas de treinamento ponderadas, item raro. Rank C. Consiste em 2 polainas para serem usadas abaixo do joelho e 2 mangas para os braços para serem usadas abaixo do cotovelo. Cada um pesando exatamente 10 kg. Composto por uma camiseta e uma calça para usar por baixo da roupa. Cada um pesando exatamente 30 kg. Uau! 100 kg. O sistema está começando a aumentar os pesos por uma grande margem. Mesmo assim, não é nada que eu não possa resolver. Daishi começou seus treinos matinais. 100 quilos podem parecer uma quantidade pequena quando estou fazendo exercícios, mas é uma história diferente quando estou usando essas roupas pesadas o tempo todo. Daishi completou diligentemente cada um de seus exercícios diários e terminou em 1 hora. Ele se refrescou e foi conhecer sua nova professora, Tsunade Senju. Daishi chegou ao apartamento do Lesma Sunny e foi recebido por Shizune. Ele entrou e viu Lady Tsunade olhando melancolicamente para a varanda. Ao perceber sua chegada, ela ficou séria e se aproximou dele. Antes de começarmos, preciso saber algumas coisas de você. Tsunade falou com um tom autoritário. Daishi ficou em pé e olhou para ela. O que você quer saber? Mostre-me o Rasengan. Jiraiya disse que você domina o jutsu e com base em minhas observações sobre seu controle de chakra e a força de suas bobinas, estou inclinado a concordar com ele. Mas ainda assim quero uma demonstração. Daishi assentiu e ergueu a mão direita. Em um instante, uma bola redonda de chakra giratório se reuniu e girou na palma da mão de Daishi. Tsunade olhou para o jutsu por vários segundos. Isso é o suficiente. Parece que você reduziu a mudança na forma do chakra. Até que ponto você avançou na mudança no treinamento da natureza do chakra? Eu completei as 2 etapas da natureza terra, fogo e água. Daishi respondeu. Shizune, que estava atrás de Daishi, ficou surpreso. Ele tem apenas 10 anos e já domina 3 elementos? Seu talento é incrível. Tsunade olhou para a criança e também ficou surpresa, mas manteve o rosto calmo. Jiraiya não estava brincando sobre seus talentos. Esse garoto pode estar no mesmo nível ou até maior que o quarto final. Deixe-me adivinhar. Você planeja dominar os 2 restantes também? Tsunade perguntou a Daishi, mas foi formulado mais como uma afirmação do que como uma pergunta. Daishi concordou com a cabeça. Eu estava pensando em completar a natureza relâmpago este ano e a natureza vento no final do próximo. A Sannin feminina franziu a testa enquanto olhava para o menino. Você realmente acha que pode aprender ninjutsu médico ao mesmo tempo em que completa suas tarefas na academia e domina a natureza do chakra relâmpago? Sim. Daishi respondeu sem hesitação. A resposta resoluta surpreendeu a mulher. Então ela pensou nas conquistas dele até então e decidiu seguir em frente. Você planeja se tornar um lutador da linha de frente, não é? Sim. Tsunade estreitou os olhos e olhou para o garoto. Existem 3 regras que ensinei a Shizune antes de começar seu treinamento. Se você vai ser um ninja médico treinado por mim, então você terá que obedecer a essas regras. Daishi estreitou os olhos, mas não disse nada. Ele sabia o que ela estava prestes a dizer. Regra 1. O ninja médico nunca deve desistir do tratamento até o último suspiro de seu paciente. Regra 2. O ninja médico nunca deve ir para a linha de frente. Regra 3. O ninja médico deve sempre ser o último de seu pelotão a morrer. Tsunade fez uma pausa para ver a reação do garoto às suas palavras, mas Daishi estava imóvel como uma estátua. Se você quiser aprender ninjutsu médico comigo, terá que esquecer de lutar na linha de frente. Tsunade estava dizendo essas palavras para testar Daishi. Ela queria ver a reação dele. Depois de alguns segundos, Daishi falou com um tom levemente frio. Você parece ter entendido algo errado, Lady Tsunade. Primeiro sou um ninja e depois serei um médico. Não tenho intenção de ficar longe da linha de frente. Então você não vai aprender comigo. Tsunade cruzou os braços e falou. Você ficou longe? Daishi perguntou.
Tsunade ergueu uma sobrancelha. Você ficou longe do campo de batalha, sabendo que sua presença lá poderia mudar o resultado? Tsunade ficou quieta por alguns segundos, mas depois suspirou levemente e respondeu. Não, fui para a guerra lado a lado com meus companheiros. Daishi assentiu. Então você entende. Além disso, não há mais uma regra. Tsunade olhou para a criança à sua frente e sorriu. Sim. Regra 4. O ninja médico que domina a arte ninja da regeneração mitótica, a 100 curas, pode ignorar as 3 primeiras regras. Daishi sorriu enquanto olhava para seu professor. Quero aprender ninjutsu médico com você. Todas as suas técnicas e habilidades. Quero aprender todas elas. Mas também estarei lutando no meio da batalha o tempo todo. Tsunade inclinou a cabeça para o lado e falou. Parece que só há uma solução para esse problema. Sim. Vou aprender a técnica de cura da regeneração mitótica sem antes de me tornar um genin. Daishi estava absolutamente confiante de que conseguiria isso. Shizune ficou chocado com a declaração, mas Tsunade apenas bufou. Você realmente acha que pode fazer isso em apenas alguns anos? É um jutsu especial proibido criado por mim. Daishi sorriu ao olhar para a mulher à sua frente. Você ainda está me subestimando, Lady Tsunade? O sorriso em seu rosto desapareceu quando ela olhou para o rosto confiante de Daishi. Ele pode realmente fazer isso? Ele pode aprender esse jutsu em apenas alguns anos? Ela suspirou. Acho que vamos descobrir, não é? Vamos ver se você consegue fazer seu truque de mágica mais uma vez. Quer fazer disso uma aposta? Daishi perguntou com um sorriso diabólico. Uma marca se formou na cabeça de Tsunade quando ela ouviu o tom arrogante do garoto. Você quer que eu mande você voar de novo? Daishi imediatamente se endireitou e fez uma reverência. Não, Tsunade-sensei. Eu vou ficar bem. O horror do que viveu naquele dia não será esquecido por muito tempo. Ah, é mais assim. Agora vamos lá. Não faz sentido atrasar mais. Começaremos seu treinamento hoje. Tsunade disse e caminhou com Daishi e Shizune a seguindo. O trio e o porco de estimação de Shizune caminhavam pelas ruas da capital. Para onde estamos indo? Daishi perguntou à mulher. Você verá quando chegarmos lá. Tsunade não deu mais detalhes e continuou andando com os outros dois a seguindo. Em pouco tempo ela chegou ao destino. O trio estava em frente ao hospital da capital do fogo. Tsunade rapidamente os conduziu para dentro. Lá ela conheceu um homem mais velho vestindo um jaleco branco de médico. Ele era alto, tinha pele bronzeada, barba e bigode brancos e usava óculos redondos. Lady Tsunade, você está aqui. O homem falou. Obrigado por me agradar, Karuizawa. Eu agradeço. Daishi ficou surpreso com o quão educada Tsunade foi ao falar com o homem. O homem acenou com a mão como se não fosse grande coisa. Não pense nisso. Isso é o mínimo que posso fazer por toda a ajuda que você prestou ao longo dos anos. O homem agora identificado como Karuizawa olhou para Shizune. Ó Shizune, você cresceu muito. Ouvi dizer que você é um excelente médico, assim como seu professor aqui. Shizune curvou-se ligeiramente e respondeu. Obrigado, Karuizawa-senpai. O homem então olhou para Daishi. Ele esfregou o queixo enquanto olhava para o menino. Então esse é o garoto, hein? Ele é um pouco jovem, não é? Você acha que ele está pronto? Ele perguntou, voltando sua atenção para Tsunade. Acredite em mim, ele é capaz. Não se deixe enganar pela idade. Karuizawa assentiu. Bem, se ele tem o seu selo de aprovação, então eu aprovo. Qual é o seu nome, meu jovem? Daishi Ekima, senhor. Karuizawa sorriu ao olhar para Daishi. É um prazer conhecê-lo. Meu nome é Karuizawa. Sou o chefe do hospital aqui. Lady Tsunade veio e me contou sobre você alguns dias atrás. É aqui que você treinará por um tempo. Daishi tinha a sensação de que era algo assim. Ele se curvou e respondeu. Obrigado pela oportunidade. Vamos, vou te mostrar seu quarto. Com essas palavras, o homem se virou e começou a andar. Ele os conduziu a uma sala de tamanho médio com cama de exame, mesa e equipamento suficiente. Eu acredito que isso vai servir. Você não acha, Lady Tsunade? Sim, isso vai servir muito bem. Obrigado, Karuizawa. Não. Por favor, é um prazer. Agora, se você me der licença, tenho que voltar ao meu trabalho. O médico-chefe do hospital sorriu para todos e saiu da sala. Daishi olhou ao redor da sala. Uma sala privada apenas para o meu treinamento? Tsunade deve ter alguma influência séria aqui. Ele também sabia sobre Shizune. Então deve ser aqui que ela treinou também. Então, por onde eu começo? Daishi estava animado. Antes de começar com o ninjutsu médico, você precisa de treinamento em cura e tratamento de feridas e ferimentos sem o uso de chakra. Isso é algo básico que a academia ensina antes de você se tornar um genin. Tsunade respondeu. Daishi lembrou-se das informações dos livros e entendeu do que ela estava falando. Você está falando sobre primeiros socorros e procedimentos básicos adequados. O Senju concordou com a cabeça. Isso mesmo. Muitas vezes no campo, você ficará sem chakra por diversos motivos. Você não pode interromper o tratamento por causa de uma desculpa tão esfarrapada. E tratar os diferentes pacientes aqui também lhe dará alguma experiência antes de entrarmos na parte realmente difícil. Você pode ter aprendido tudo nesses livros, mas conhecimento e experiência são duas coisas diferentes. Entendo. Tudo bem, estou pronto. Vamos fazer isso. Shizune cuidará das coisas daqui. Ouça e faça o que ela diz. Com essas palavras, Tsunade foi para o outro lado da sala e sentou-se perto da pequena janela aberta. Naquele momento, Daishi recordou a informação crucial sobre a mulher. Certo, ela tem medo de sangue. Ela tem hemofobia. Daishi apenas assentiu e não disse nada. Ele viu Shizune se preparando e se preparou mentalmente. Vamos fazer isso.
Capítulo 118. O primeiro passo de um médico. Assim como Daishi fez uma cara determinada, uma nova caixa de missão apareceu na frente dele. É missão criada. Cure os pacientes. Identifique com sucesso a lesão e trate os pacientes que chegam até você. Horário limite. Hoje antes das 17 horas. Condições. Trate com sucesso pelo menos 30 pacientes. Recompensas. 6.000 ES. Nova habilidade. A reputação aumenta com Tsunade Senju, Shizune Kato, Karuizawa. A reputação aumenta ligeiramente com o pessoal da Fire Capital. Falha. Novo título. A reputação diminui com Tsunade Senju, Shizune Kato e Karuizawa. A reputação diminui ligeiramente com o pessoal da Fire Capital. Aceitar? S.N. Daishi prendeu a respiração e depois soltou o ar. Ele aceitou a missão e se preparou. E assim o treinamento médico de Daishi começou oficialmente. Shizune saiu da sala e trouxe o primeiro paciente. Lembre-se de Daishi. Comunicação, diagnóstico e tratamento. Tsunade deu mais alguns conselhos e depois sentou-se em silêncio. Daishi assentiu e olhou para seu primeiro paciente. Era um adolescente. Daishi deu uma olhada no garoto no momento em que ele passou pelas portas. Com base em sua roupa e nas cicatrizes nas palmas das mãos, eu diria que ele é carpinteiro. Ou um estagiário. Ele está segurando o pulso direito. Não vejo nenhuma lesão externa além de inchaço, então provavelmente uma entorse. Olá. Daishi cumprimentou educadamente o garoto. O garoto olhou para Daishi e ficou surpreso. Você não é um pouco jovem para ser médico? Daishi teve uma leve contração nos olhos. Eu estou muito bem. Então qual parece ser o problema? Com isso começou o dia de Daishi no hospital. Tal como ele observou, seu primeiro paciente sofreu uma torção. Como não foi uma lesão grave, Daishi deu o tratamento básico e o dispensou. Daishi lembrou-se de todos os procedimentos, etapas e métodos de tratamento escritos nos livros que Tsunade lhe deu e os aplicou perfeitamente. Shizune estava a poucos metros de Daishi e tinha um olhar crítico sobre tudo. Um após o outro, pacientes de todas as idades vieram até Daishi. A maioria deles ficou surpresa ao ver uma criança tratá-los, mas alguns não se importaram. Daishi diagnosticou um paciente com bolhas, dor e inchaço. Uma pequena queimadura de 2º grau. Aplique antibióticos para matar bactérias e elevar a área queimada para reduzir o inchaço e a dor. No início, Daishi não tinha certeza dos passos, embora os tivesse memorizado. Mas à medida que se habituou à situação, a sua velocidade aumentou e a sua confiança aumentou. Shizune ficou surpreso com o quão calmo e metódico Daishi era. Sua hesitação desapareceu. E a maneira como ele aplica o remédio perfeitamente, ele realmente memorizou todos os livros que Lady Tsunade lhe deu. Incrível! Ele está muito melhor do que eu no primeiro dia. À medida que Daishi tratava com sucesso mais e mais pessoas, a gravidade dos ferimentos aumentava ligeiramente. A próxima pessoa que veio até Daishi estava com o braço sangrando. Daishi estava focado no paciente, mas naquele momento Shizune olhou discretamente para seu mentor. Tsunade virou a cabeça e olhou pela janela no momento em que viu o paciente. Daishi não prestou atenção nos dois. Ele rapidamente analisou o braço e encontrou o remédio. É uma ferida superficial, não crítico. Então, sangramento capilar. Aplique pressão e interrompa o fluxo sanguíneo. Limpe a ferida e aplique antibióticos para impedir qualquer infecção e faça um curativo na ferida. Daishi moveu-se rapidamente com precisão. Ele acalmou o paciente e aliviou suavemente as preocupações do homem e rapidamente completou o tratamento. Feito isso e o paciente saiu da sala, Shizune deu um passo à frente. Muito bem, Daishi. Por que não fazemos uma pausa? Daishi não sei porquê, mas assentiu. Claro. Ele então olhou para Sanin Tsunade sentada perto da janela segurando seu colar de pedras verdes com um braço ligeiramente trêmulo. Seus olhos se arregalaram em compreensão. Ela deve estar revivendo algumas memórias traumáticas. É melhor dar-lhes algum espaço. Sim, uma pausa parece bom. Por que não pego algo para beber? Você quer alguma, senhorita Shizune? Daishi perguntou enquanto voltava sua atenção para seu senpai. Estou bem. Vá. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Daishi assentiu e saiu da sala. Shizune virou-se para seu mestre e ficou um pouco triste com a visão. Eu realmente devo estar em um estado patético para você me olhar desse jeito. Tsunade olhou para seu aprendiz e tentou sorrir. Vamos, anime-se. Vou ficar bem. Shizune franziu ligeiramente a testa. Isso é uma mentira pobre. Você está longe de estar bem. Você não está feliz, e já não o faço há muito tempo. Faz muito tempo que não vejo você sorrir como se realmente quisesse. Você acha que ele já descobriu? A pergunta de Tsunade tirou Shizune de seus pensamentos. Sobre o seu, Tsunade apenas acenou com a cabeça para a pergunta incompleta. Shizune pensou sobre isso e respondeu. Ele é inteligente. Ele deve ter visto o estado em que você estava e chegou a alguma conclusão. E mesmo que não tenha visto, já que está treinando com você, não demorará muito para que ele descubra. Tsunade sorriu com isso. Algo me diz que ele já sabe ou pelo menos descobriu. Ele provavelmente saiu da sala para me dar algum espaço, pirralho atrevido. Você acha que ele sabia disso antes de hoje? Você acha que Kensei teria contado a ele? Shizune perguntou surpreso. A lesma Sanin balançou a cabeça. Kensei não é o tipo de pessoa que conta algo assim para alguém, nem mesmo para seu neto. Se Daishi sabia, então ele deve ter descoberto de alguma outra maneira. Mas se ele não descobriu, então tenho certeza que ele deve suspeitei disso depois de ver minha reação ao último paciente. Shizune assentiu. Enquanto isso, Daishi perambulava pelos corredores do hospital. Ele pegou algo para comer e estava se sentindo mentalmente revigorado depois de uma pausa. Ele revisou os acontecimentos do dia e sorriu. Estou cada vez melhor. Não cometi nenhum erro até agora e devo continuar assim.
Tsunade é realmente um gênio quando se trata de assuntos médicos. Seus livros continham informações que faziam com que tudo o que aprendi sobre a área parecesse nada. Os métodos precisos e mais eficazes de tratamento e medicina foram suas criações. Ela realmente é uma mestra na área. Depois de um tempo, Daishi voltou para a sala de exames e continuou tratando seus pacientes. Daishi ganhou experiência no tratamento de queimaduras, sangramento, concussão, divisão e muito mais. Ele aprendeu e experimentou como costurar e fechar feridas e consertar os ossos deslocados. Suas habilidades básicas, experiência e compreensão geral melhoraram em um ritmo tremendo. À medida que Daishi tratava cada paciente, sua reputação com o paciente também aumentaria ligeiramente. O dia logo chegou ao fim. Daishi completou sua missão com sucesso e obteve uma nova habilidade que combinava bem com suas necessidades atuais. Missão: curar os pacientes concluída. Recompensas: 6.000 ES. Nova habilidade: primeiros socorros. A reputação aumenta com Tsunade Senju, Shizune Kato, Karuizawa. A reputação aumenta ligeiramente com o povo da Fire Capital. Você subiu de nível. Primeiros socorros passivo, LV.1, uma habilidade básica e necessária para qualquer ninja. Esta habilidade permite ao usuário curar a si mesmo ou a outros e remover venenos e outros debuffs não críticos. Com mais proficiência, o usuário pode criar uma variedade de bandagens a partir de roupas diferentes e aumentar o HP restaurado. Nível mais alto aumenta a recuperação mais rápida de HP. Efeitos: 10 HP restaurados ao aplicar primeiros socorros. 35% de aumento na identificação bem-sucedida de venenos normais. 35% de aumento na criação de antídotos com sucesso. 2% de aumento na velocidade de recuperação. Aumento de 0,5% na identificação bem-sucedida de venenos únicos e projetados. Daishi olhou para as recompensas e ficou feliz. Um nível acima e uma nova habilidade. Legal. Ele examinou os efeitos da habilidade Primeiros Socorros, uma habilidade passiva em com níveis mais altos posso aumentar o HP restaurado e a velocidade de recuperação, e isso diz que se aplica a todos em quem eu uso. Assim, as pessoas que eu curar no futuro se recuperarão mais rapidamente. Isso vai ser útil quando eu estiver em equipe. Apenas 35% na identificação de venenos e na criação de antivenenos? Aprendi todos os venenos e antídotos escritos nesses livros. E tenho certeza de que posso seguir os passos e criar antídotos. Então não deveria ser 100%? Depois de pensar um pouco mais, Daishi chegou a uma conclusão. Tsunade só me deu uma parte dos livros. Ela ainda deve estar segurando as coisas importantes. Agora que penso nisso, faz sentido. Parece que ainda há muito que preciso aprender. Nada mal você se saiu bem no primeiro dia. Mas as coisas só vão ficar mais difíceis a partir daqui. Então não fique confiante demais. A voz de Lady Tsunade tirou Daishi de seus pensamentos. Ele assentiu. Eu entendo. O dia acabou. Encontre-nos aqui amanhã de manhã no mesmo horário. Vamos, Shizune. Preciso de uma bebida. Com essas palavras, o Senju saiu da sala. Daishi fez uma pequena reverência e falou com Shizune. Obrigado pela orientação. Vejo você amanhã. A mulher assentiu e sorriu para o menino e os dois seguiram caminhos separados. Sem perder tempo, Daishi foi direto para casa. Ele conheceu Kensei, que estava examinando alguns documentos. Então, como foi seu primeiro dia como estagiário ninja médico? No começo pareceu um pouco cansativo, mas me acostumei rapidamente. O dia passou sem problemas. Daishi respondeu. Kensei assentiu. Bem, é o seu primeiro dia, Daishi. Você passará por muitas dificuldades, mas se conseguir perseverar e seguir em frente, poderá se tornar algo realmente grande. Daishi sorriu com as palavras encorajadoras. Eu planeio. Daishi foi para seu quarto e começou a tarefa acadêmica que lhe foi dada. Havia muitos que ele precisava concluir e ele começou a trabalhar. Saquê. Outra garrafa de saquê. Tsunade esvaziou outra garrafa e gritou com o garçom. Shizune, que bebia com seu mestre, estava desmaiada na cadeira perto dela. Você parece estar se divertindo. A voz de Jiraiya veio. Seus olhos então se voltaram para a mulher desmaiada ao lado de seu ex-companheiro de equipe. Parece que Shizune terminou o dia. Tsunade olhou para seu aprendiz. Mesmo depois de todo esse tempo, ela ainda não consegue lidar com a bebida. Que covarde! Hahaha, duvido que alguém se compare a você quando se trata de bebida. O sábio sapo riu e sentou-se. Você está cada dia mais bonita. O que você quer, seu pervertido? Você não deveria estar em algum lugar fazendo uma pesquisa para o seu livro lixo, não essa noite. Jiraiya pegou uma garrafa e serviu-se de um copo e depois entregou a garrafa a Tsunade. Os dois beberam e ficaram quietos por um tempo. Como está o pirralho? Jiraiya perguntou a ela. Tsunade demorou alguns momentos antes de responder. Você não estava brincando. Ele tem enorme talento e potencial. E não é só isso, ele tem uma mente forte. Seu foco mental, sua concentração, está muito acima do normal. Jiraiya assentiu. Eu disse que o sensei não estava errado sobre ele. Ele fez uma boa escolha ao enviar o garoto para você. Vou cumprir minha parte no acordo. Vou ensinar o pirralho o máximo que puder. Mas depois disso, termino. Jiraiya apenas acenou com a cabeça e não disse mais nada. Eles desfrutaram da companhia um do outro em silêncio. Para Daishi, uma rotina se formou lentamente. Todos os dias ele acordava cedo e completava seus treinos matinais e depois ia para o hospital e treinava com Tsunade e Shizune por cerca de 6 horas. Ele aprendeu a tratar diversos tipos de lesões e tornou-se adepto da identificação de diversas doenças e venenos. Sua habilidade subiu de nível constantemente.
depois de seu tempo no hospital. Ele iria para casa e completaria as tarefas da academia do dia e então treinaria suas habilidades de ninjutsu com o tempo restante, ou simplesmente vagaria pela capital. Tsunade e Shizune ficaram impressionados com Daishi. Eles ficaram surpresos por ele conseguir manter a compostura mesmo sob grande estresse e fazer um diagnóstico correto. Ele estava sempre tão calmo e controlado que às vezes eles se sentiam como se estivessem olhando para um médico profissional e não para um estagiário. Os dias se transformaram em semanas e logo um mês se passou. Capítulo 119. Procure a verdade oculta do colar. Era o último dia de abril. Daishi passou todos os dias treinando no hospital e melhorando suas habilidades médicas básicas. Ele também não negligenciou seu treinamento de outros chakras. O dia estava chegando ao fim e Daishi estava prestes a completar seu turno quando ocorreu uma emergência. Lady Tsunade, precisamos de sua ajuda. Uma enfermeira do hospital invadiu a sala. Ela tinha um paciente com ela que parecia estar em agonia. Deicho, Shizune e Daishi colocaram o paciente na mesa de exame. Ele chegou com fortes dores na região abdominal. Fizemos um diagnóstico e detectamos flutuações anormais de chakra. Nós cuidaremos disso daqui. Shizune contou à enfermeira e depois de dar as informações relevantes ela saiu. Bem, Daishi, você acordou. Ele está com dor e sua rede de chakra está se comportando de maneira irregular. Então identifique o problema rapidamente e resolva-o ou Shizune intervirá. Tsunade falou naquele momento. Daishi assentiu e olhou para o paciente. Ele executou um jutsu de diagnóstico médico criado por Tsunade e rapidamente identificou o problema. Ele tem um parasita na região abdominal e está sugando seu chakra. Ele precisa de cirurgia. Daishi falou e rapidamente colocou as luvas e pegou um bisturi limpo. O quarto em que estavam era limpo e era capaz de tal situação. Daishi preparou o paciente e limpou a área e cortou o corpo da pessoa. Ele rapidamente alcançou a área pretendida onde o parasita estava e o cortou cuidadosamente. Ele se mexeu e enviou gotas de sangue em seu corpo voando por toda parte. Daishi colocou-o em um recipiente e rapidamente fechou o ferimento. Ele estava calmo o tempo todo e se movia com precisão. Sua alta destreza ajudou a tornar a cirurgia perfeita e sem erros. Feito, Daishi disse. Ele chamou a enfermeira de volta e ela tirou o paciente inconsciente da sala. Foi só então que Daishi se virou para olhar para seus mentores. Ele viu algumas gotas de sangue nas mãos de Tsunade e ela tremia como uma folha. Shizune a acalmou em voz baixa e rapidamente limpou o sangue de seu mestre. Tsunade olhou para as duas pessoas na sala. Seus olhos pousaram em Daishi e ela se sentiu um fracasso naquele momento. Que patético. Neste ponto, uma criança é um médico melhor do que eu. Eu preciso de um pouco de ar. Com essas palavras ela saiu rapidamente da sala. Daishi suspirou com a cena. Trauma como esse não é algo que possa ser superado com facilidade. Bem, a menos que você faça amizade com o protagonista da série. Seus olhos então foram para Shizune. Mesmo sabendo o motivo, ele ainda perguntou. Ela tem hemofobia, não é? O que aconteceu? Shizune soltou um pequeno suspiro e pareceu triste com a pergunta. Foi algo que aconteceu há muito tempo. Ela teve dois grandes amores em sua vida. As duas pessoas mais importantes para ela. O primeiro foi seu irmão, Navaki Senju. Ele sonhava em se tornar Hokage. Em seu 12º aniversário após aprender para atingir seu objetivo, Lady Tsunade confiou a ele o colar de gemas verdes e esperava que ele alcançasse seus sonhos. O colar pertenceu ao avô dela, o primeiro Hokage. Então ela pensou que Navaki merecia. Ele morreu no dia seguinte em um infeliz acidente durante um acidente. Missão. Daishi assentiu levemente e não falou. Se bem me lembro, então o corpo dele explodiu e a única coisa que ficou intacta foi o colar. Shizune continuou sem saber os pensamentos de Daishi. Demorou muito para ela se recuperar disso. A segunda pessoa que ela amou foi meu tio, Dan Kato. Ele também tinha o mesmo sonho de se tornar Hokage e foi a segunda pessoa a quem ela confiou o colar. Pouco depois, durante na Segunda Guerra Mundial, sua equipe foi emboscada e ele ficou gravemente ferido. Lady Tsunade não conseguiu salvar sua vida e ele morreu em seus braços. A partir daquele dia ela ficou com medo de sangue. Ela segura o colar porque isso a lembra de sua perda. Então esse colar representa as duas grandes perdas da vida dela, hein? Se ela quiser se recuperar e seguir em frente, então ela deveria confiar o colar a outra pessoa. Daishi disse isso porque queria ver se conseguiria curar Tsunade de sua fobia. E ele sentiu que a pessoa que deveria ficar com a joia era Naruto. Daishi não tinha interesse em se tornar Hokage e não tinha interesse em obter a joia verde do Sannin. Shizune balançou a cabeça ao ouvir isso. Não é tão fácil. Esse colar tem mais coisas. Lady Tsunade acredita que ele está amaldiçoado. Ela acredita que qualquer um que usar além dela morrerá. Então ela não vai entregá-lo a ninguém. Daishi cruzou os braços enquanto pensava naquele detalhe. Certo. Existe isso? Naquele momento, uma caixa de missão inesperada apareceu. Missão criada. Busque a verdade oculta do colar. Tsunade e aqueles ao seu redor acreditam que há uma maldição no colar do primeiro Hokage que mataria qualquer um que o usasse, exceto Tsunade Senju. Mas será esta a verdade? Investigue o que aconteceu em segredo e descubra a verdade oculta do colar. Sem limite de tempo. Depois de descobrir a verdade, você tem duas opções. Opção 1, emoticon sorrindo. Revele a verdade para Tsunade. Recompensas. 15.000 ES. A reputação pode aumentar ou diminuir com Tsunade, Shizune e possivelmente outros. Nota: revelar a verdade a Tsunade terá consequências desconhecidas. Opção 2, emoticon sorrindo. Guarde o que você aprendeu para si mesmo. Recompensas. 15.000 ES. Falha: se você for pego investigando os incidentes, certos indivíduos perigosos estarão de olho em você. Possível morte. Aceitar, SN.
Depois de contar a história, Shizune saiu da sala para encontrar seu mestre, mas Daishi estava parado olhando para a caixa de missões. Ele leu o conteúdo e ficou surpreso. Que diabos? Há mais na história por trás do que aconteceu, e a parte do fracasso da missão. Certos indivíduos perigosos e possível morte. Então isso significa. Vários pensamentos passaram pela cabeça de Daishi e ele chegou a uma conclusão. A morte de Navaki Senju e Dankato não foram acidentes. Ambos foram planejados. 2 assassinatos disfarçados de acidentes. Depois de pensar nisso por mais alguns segundos, Daishi aceitou a missão apesar dos riscos. Ele estava muito curioso agora. Ele decidiu que pensaria mais sobre isso quando chegasse em casa. Ele se lavou e saiu do quarto. Ele viu Tsunade e Shizune muito mais calmos esperando por ele junto com o chefe do hospital, Dr. Karuizawa. Estou impressionado, jovem. Você passou um mês sem problemas. Você tratou todos os pacientes corretamente. Um histórico perfeito. O que é inédito para um estagiário, e até mesmo para alguns médicos. O homem falou com um grande sorriso. A reputação aumentou com Karuizawa, Tsunade, Senju e Shizune. Seu treinamento básico chegou ao fim. Se você deseja praticar suas artes médicas, é bem-vindo aqui. Daishi fez uma pequena reverência educada e agradeceu ao homem pela oportunidade. Graças aos livros de Tsunade conheço cada parte do corpo humano, os problemas que podem surgir e como tratá-los de forma eficiente e correta. E com a mente do jogador me mantendo calmo e com minha habilidade de recordação absoluta, o tratamento não é problema. Adicione minha habilidade de observar e diagnosticar e identificar com precisão a doença de um paciente também foi fácil. Assim que Karuizawa saiu, Daishi voltou-se para seus 2 professores. Vamos, pirralho. Vamos. Estamos comemorando esta noite. Por minha conta. Tsunade disse com um sorriso malicioso e abriu o caminho. Eles foram até o restaurante Red Fênix e desta vez foram para o primeiro andar. Eles encontraram um local tranquilo e privado e deram o pedido. Tsunade olhou para Daishi e ficou profundamente impressionada com suas habilidades e talentos. Ela nunca conheceu uma criança com tanto potencial quanto ele. Ele não cometeu um único erro ao longo do mês. Ele foi capaz de identificar corretamente o problema e resolvê-lo sempre. Até eu cometi erros quando comecei, mas novamente eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Mas ainda, para aplicar esse conhecimento na prática corretamente, seu potencial é vasto. Você completou seu treinamento do primeiro mês e executou as tarefas perfeitamente. Tenho que admitir, você tem alguma habilidade. Você sabe, você poderia se tornar um excelente médico e passar seus dias em perigo mínimo e levar uma vida confortável se você torne-se um médico no hospital aqui. Tsunade disse enquanto olhava para o menino. Eu sei, mas essa não é a vida que eu quero, e você já sabe disso. O Senju apenas sorriu com essa resposta. Tire alguns dias de folga para descansar. Depois disso começaremos com as coisas avançadas. Só vai ficar difícil para você daqui em diante. Daishi assentiu. Finalmente poderei aprender ninjutsu médico e dominá-lo muito mais rápido graças ao meu controle perfeito. Com base na velocidade, devo ser capaz de aprender tudo que ela pode me ensinar nos próximos anos. A comida logo chegou e todos se divertiram. Então, Daishi, quais são seus planos para os próximos 2 dias? Shizune perguntou ao menino. Daishi parou por um momento e pensou sobre isso. Depois de um tempo ele teve uma resposta. Estou pensando em começar a primeira etapa da mudança na natureza do chakra para o relâmpago. Como tenho os próximos dias de folga, poderei começar e concluí-la em 1 ou 2 meses. O leve Sunny sorriu e olhou para o garoto. Você realmente acha que pode dominar o primeiro passo em apenas 2 meses enquanto treina ninjutsu médico e completa suas tarefas diárias da academia? Sim, eu teria dominado isso em menos de 2 ou 3 semanas se não tivesse nada para fazer. Mas como você disse, já tenho muito o que fazer. É por isso que disse 2 meses. Daishi tinha um sorriso malicioso no rosto enquanto ele respondia. Você é um pirralho arrogante, não é? Você só está descobrindo isso agora? Daishi olhou para ela e deu uma mordida na comida. Os olhos de Tsunade se contraíram quando ela olhou para o sorriso maroto no rosto do garoto. Por que esse pequeno? Shizune riu sem jeito olhando para a cena. Daishi, por favor, não antagonize Lady Tsunade. Eu realmente gosto deste restaurante. Você não tem mais nada para fazer? Você não tem nenhum hobby? Tsunade perguntou a ele enquanto bebia um pouco de saquê. Bem, eu cozinho quando estou com vontade e ocasionalmente pinto. Mas, agora que penso nisso, não tenho tido muito tempo para isso recentemente. Daishi ponderou sobre isso. Eu preciso me divertir. Não posso passar todo o meu tempo treinando mesmo gostando. Preciso experimentar mais na vida. Espere, você pinta? Shizune perguntou a ele. Daishi assentiu e Shizune pediu um retrato dela mesma. Daishi aceitou e disse a ela que faria um em algumas semanas. Algumas horas depois a pequena festa acabou e Daishi foi para casa. Ao chegar em casa percebeu que Kensei não estava por perto. Deve estar viajando para fora da capital de novo. Ele tem saído muito mais ultimamente. Imagino por quê. Daishi não pensou mais nisso porque tinha outra coisa em mente. Ele completou suas tarefas diárias e apenas deitou na cama. Ele pensou na missão recente que foi criada. Procure a verdade oculta do colar. É a primeira vez que recebo uma missão com opções diferentes como essa. Não contar a Tsunade e nada acontece, mas contar a Tsunade pode criar algum tipo de efeito cascata. E o que é mais, a recompensa por contar a ela. Minha reputação pode diminuir. Como isso é possível? Que tipo de segredo é esse? Daishi repassou tudo o que sabia sobre as mortes e sobre os 2 personagens, Navaki Senju e Dankato. Para o show eles eram apenas personagens secundários que foram criados para levar a trama adiante. Mas isso não é um show. É a vida real. Pelo menos para mim. Daishi respirou fundo e pensou na situação.
Parece que suas mortes foram assassinatos planejados em vez de algum acidente que aconteceu em uma missão. Então, quem se beneficiaria com a morte de um genin e um jonin? É o trabalho de um indivíduo ou de dois indivíduos? Ou é uma organização que está por trás de suas mortes? Danzo está envolvido nisso? Ambos queriam ser Hokage. É esse o motivo? Não. Navaki era apenas uma criança. Ele não era uma ameaça. E duvido que Danzo ordenasse o assassinato do neto do primeiro Hokage. Ainda assim, não posso descartá-lo completamente. Daishi franziu a testa enquanto olhava para o teto de seu quarto. Existem muitas variáveis. Dan, Navaki, Tsunade, o clã Senju, Hokage, o colar. Há muitas coisas conectadas. Mas o que foi que causou a morte deles? Daishi pensou um pouco mais e tomou uma decisão. Preciso de mais informações. Enquanto isso, preciso apresentar algumas teorias que conectem todos os pontos. Já vi o show na íntegra. A pista deve estar escondida em algum lugar. Capítulo 120. Habilidade de esculpir e natureza relâmpago. Daishi acordou precisamente às 4 da manhã. Ele estava acostumado a acordar tão cedo e começou seus treinos matinais. Daishi os completou e meditou por algumas horas. Ele tinha vários pensamentos passando por sua mente. Eu tenho alguns dias de folga. Então devo começar o treinamento relâmpago na natureza hoje ou amanhã? Vou começar com isso amanhã. Antes de começar o treinamento, preciso verificar minha lista de habilidades e ver em que nível todas elas estão e ver se alguma delas precisa ser melhorada. Daishi abriu sua lista de habilidades e analisou cada habilidade. À medida que ele avançava na lista, seus olhos alcançaram uma certa habilidade que ele ainda não havia iniciado. Criação, ativo, LV.3. Esta habilidade é usada para criar um item. À medida que a habilidade aumenta, itens com maior qualidade podem ser criados. Esta habilidade pode ser usada até mesmo para criar itens lendários e míticos, mas são necessários projetos para tais criações. Os itens são divididos em 5 graus. Comum, raro, único, lendário e mítico. Nota: o custo de chakra da habilidade depende do chakra fornecido. Efeitos: 16,5% de chance ao criar itens de nota comum, 1% de chance ao criar itens de grau raro, 0% de chance ao criar itens de classificação única, 0% de chance ao criar itens de classificação lendária, 0% de chance ao criar itens de classificação mítica. Esta é uma habilidade extremamente importante, mas não tive tempo para usá-la. Mas ainda conseguiu atingir o nível 3. A resposta rapidamente veio até ele. É provavelmente minha habilidade de pintura. Eu criei várias obras de arte e é uma habilidade de artesanato. Então é possível que tenha um efeito nessa habilidade. Daishi se levantou e foi dar uma volta pela capital. Ele tinha várias ideias em mente, mas não tinha certeza se deveria levá-las adiante. A habilidade do jogador é verdadeiramente uma habilidade OP. Eu poderia aprender muitas coisas não relacionadas a Shinobi em um curto espaço de tempo. Mas devo fazer isso ou apenas focar nos aspectos de chakra e habilidade ninja? Enquanto Daishi caminhava pelas ruas, ele chegou perto de uma loja de esculturas. Casa de Artesanato Terra. Era o nome da loja. Daishi viu vários escultores trabalhando em diversos materiais. Naquele momento um pensamento passou pela cabeça de Daishi. Posso aprender habilidades importantes como escultura e ferraria e isso definitivamente aumentaria meu nível de habilidade de criação. Agora que penso nisso, poderei criar armas e armaduras diferentes também se conseguir nivelá-las em um nível alto. E essas são habilidades importantes para a vida que precisarei no futuro. Então não é uma má ideia. Coisa para aprendê-los. Daishi tomou uma decisão e entrou na loja. Ele rapidamente encontrou o dono do lugar. Daishi perguntou ao homem se ele poderia apenas observar os trabalhadores que estavam na loja durante o dia. A princípio o homem recusou, mas Daishi conseguiu mudar sua decisão com a promessa de 20 mil ryu. Os olhos do homem foram para o dinheiro na mão de Daishi e ele mudou de ideia. Você só quer ver como eles funcionam durante o dia, certo? Daishi assentiu com a cabeça. Sim, só por hoje e só irei observá-los. Prometo que não vou interrompê-los em seu trabalho. Mutar. O escultor-chefe Morman finalmente concordou. Daishi deu-lhe o dinheiro e criou 2 clones. Cada clone junto com ele escolheu os 3 trabalhadores mais talentosos do local e começou a observá-los. Daishi e seus clones memorizaram cuidadosamente tudo que os trabalhadores fizeram, desde a forma como utilizam as ferramentas até os movimentos dos pulsos, mãos e corpo. Daishi tinha a habilidade de memorizar tudo e isso o ajudou muito. Quando a noite chegou, Daishi tinha um conhecimento sólido das artes da escultura. Ele sabia quais ferramentas usar e como usá-las. Ele comprou um conjunto de facas e ferramentas de trinchar e alguns blocos de madeira. Ele foi direto para casa e começou seu trabalho. Daishi tinha uma imagem em mente e começou a esculpir a madeira à sua frente. Ele trabalhou lenta e metodicamente. Ele esculpiu a madeira pouco a pouco e pouco depois a imagem que ele tinha em mente começou a aparecer nela. A imagem de um homem começou a aparecer e a cada minuto e com detalhes mais delicados acrescentados a identidade do homem ficava mais clara. Kensei Asaji. Sim. Daishi estava criando uma pequena escultura de seu avô. Depois de 1 hora o trabalho estava concluído. A escultura tinha uma grande semelhança com o velho. Os detalhes que Daishi adicionou eram tão precisos que alguém poderia pensar que eram Kensei em miniatura. Naquele momento Daishi ouviu a mensagem do sistema. Uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Ao esculpir a madeira e criar uma boa escultura, a habilidade Esculpir foi criada. Esculpir, passivo, LV.01, uma habilidade de produção que ajuda o usuário a criar esculturas de vários formatos, tamanhos e designs. Essa habilidade auxilia o usuário a esculpir ou gravar em diversos tipos de materiais.
embora isso seja limitado no momento devido ao baixo nível. Obras de arte criadas no futuro e com alto valor artístico podem valer uma fortuna. Esculturas criadas em níveis superiores podem ser imbuídas de alguns efeitos. Esta habilidade é dividida em 4 graus. Comum, ótimo, épico, obra-prima. Dominar esta habilidade pode aumentar o nível de outras habilidades de artesanato. Nota atual, comum. Efeitos. 5% de aumento no apelo visual da escultura. 5% de aumento de precisão ao esculpir. 1% de chance de gravar padrões únicos ao esculpir. Aumentar a reputação em todo o país. Sim, Daishi tinha um sorriso largo. Eu sabia que adquiriria a habilidade necessária se fizesse uma boa escultura. Daishi olhou para a pequena estátua em sua mão. Isto será um excelente presente para o velho. Daishi colocou a estátua em um lugar seguro e examinou a nova habilidade em esculpir. Posso ganhar muito dinheiro com essa habilidade. E a capacidade de adicionar efeitos aos meus trabalhos. Isso definitivamente será útil. Esta é definitivamente uma habilidade excelente. Naquele momento apareceu outra notificação. O nível de criação de habilidades aumentou em 1, exatamente como eu suspeitava. A criação é uma habilidade de artesanato definitiva que pode ser usada para fazer itens lendários ou míticos, como as lâminas dos 7 espadachins da névoa ou até mesmo algo como as armas espirituais de Itachi. Preciso aumentar o nível da habilidade de criação rapidamente e a melhor maneira de fazer isso é aprimorar as habilidades de produção, como pintura e escultura. Também preciso aprender ferraria mais tarde. Com essa habilidade poderei criar armaduras e armas que este mundo nunca viu antes. Um sorriso se formou no rosto de Daishi enquanto ele pensava nas diferentes possibilidades. Quando chegar a hora, meu nome será conhecido por todos. Eles me conhecerão não apenas como o maior ninja, mas como um homem de muitos talentos. Espalharei meu nome por todo o mundo. Daishi decidiu adicionar escultura e pintura ao seu treinamento. Ele criaria 3 ou 4 esculturas e obras de arte por semana e melhoraria o nível das habilidades relacionadas e a habilidade de criação. A cada dia adiciono mais e mais coisas à minha lista de tarefas. Subir de nível, treinamento de ninjutsu médico, treinamento de chakra, tarefas da academia, masmorras e agora esculpir. Mas mesmo que haja muitas coisas que tenho que fazer, não me sinto nem um pouco sobrecarregado. Tudo que sinto é excitação. Com um sorriso largo e um dia satisfatório, Daishi foi dormir. No dia seguinte, após sua rotina matinal, Daishi estava em seu quintal, sentado debaixo de uma árvore. Ele pegou uma folha e segurou-a entre os dedos. Eu não deveria atrasar mais. É hora de treinar a mudança na natureza do chakra para o relâmpago. Daishi lembrou-se das informações sobre os métodos de treinamento Lightning dos livros de Kensei. Para a natureza relâmpago, preciso separar o chakra em vários pedaços e fazer com que o chakra salte e bata um no outro. Isso gerará faísca e calor e então terei que reunir o chakra e concentrá-lo na folha. Daishi segurou a folha entre as palmas das mãos e começou o treinamento da natureza do quarto chakra. Daishi fechou os olhos e se concentrou. Concentrado. Com cada técnica de controle de chakra e natureza de chakra dominada, as habilidades de afinidade de chakra e manipulação de chakra de Daishi também aumentaram de nível. Isso, por sua vez, tornou mais fácil para ele utilizar seu chakra a cada dia que passava. Daishi reuniu seu chakra e foi capaz de dividi-lo rapidamente em vários pedaços. Ele começou a ricochetear os pequenos pedaços de energia e os fez bater uns contra os outros. Daishi visualizou e concentrou-se em como seu chakra se sentia ao usar o jutsu de relâmpago e se concentrou nele. Foi um sucesso. Depois de 1 minuto, Daishi recuperou seu chakra e derramou-o na folha. O som do sistema alertou-o sobre o resultado da sua experiência. Jin, uma nova habilidade é criada com uma ação específica. Relâmpago. Técnica de queima de folhas, ativo passivo, LV. 1. Uma habilidade de treinamento de afinidade de chakra relâmpago obtida através do foco contínuo de chakra em uma folha e queimando-a. Uma técnica básica para ajudar o usuário a aumentar a força de sua natureza de chakra relâmpago. Nota: aumentar o nível desta habilidade aumentará o nível da habilidade, afinidade relâmpago. Efeitos: aumento de 1% no controle do chakra relâmpago. Custo de CP, 52. Seguinte. Técnica de queima de folhas em... Bem, o nome é adequado, suponho. Daishi olhou para a folha entre as palmas das mãos e viu que uma pequena parte dela estava chamuscada. É um pouco diferente do fogo. Com o fogo, a folha queimaria e a parte queimada imediatamente se transformaria em cinzas, mas agora, ao usar o raio, a parte da folha fica preta e chamuscada, quase carbonizado. Daishi examinou a folha com olhar crítico. Uma combustão incompleta devido a ser submetido a altas temperaturas. O calor removeu o hidrogênio e o oxigênio, e agora a única coisa que resta nas porções carbonizadas são feitas principalmente de carbono. Daishi pensou nas aplicações da natureza do chakra relâmpago. Assim como a água pode ser fervida e transformada em vapor ou resfriada e transformada em gelo, o relâmpago pode ser usado de várias maneiras. Neste momento preciso dominar as 5 naturezas diferentes. Então verei se consigo começar a criar ninjutsu e combinar diferentes naturezas. Daishi criou 10 clones e 2 deles foram meditar enquanto os demais pegavam algumas folhas. Se eu quiser estar acima dos demais, preciso lutar em um nível mais alto. Criar técnicas que eles nunca imaginaram. Daishi então abriu sua lista de habilidades e verificou a habilidade Lightning Affinity. Afinidade com relâmpago. Ativo passivo, LV.20. Liberação de relâmpago é uma das 5 transformações básicas da natureza. É comumente afiliado ao selo de mão Snake. Uma vez que essa habilidade ultrapassa o nível 85, o usuário pode manipular todas as formas de eletricidade que residem em toda a matéria conhecida como partículas carregadas. Isso aumentará os poderes relâmpago do usuário várias vezes.
Uma vez que esta habilidade ultrapasse o nível 90, o usuário pode combiná-la com outras afinidades naturais que também ultrapassaram o nível 90. Efeitos: 40% de aumento no jutsu de ataque relâmpago, 40% de aumento no jutsu de defesa contra raios, aumento de 18% no sucesso ao criar jutsu estilo relâmpago, redução de 10% no custo de chakra ao usar jutsu estilo relâmpago, nível 20, é baixo, mas aumentará para pelo menos o nível 75 quando eu terminar as 2 primeiras etapas. E assim Daishi começou sua mudança no treinamento da natureza dos chakras do ano. Ele e seus clones passaram cada segundo do dia apenas treinando e à meia-noite ele conseguiu aumentar o nível da técnica de queima de folhas para 16. Daishi se refrescou, comeu um pouco e foi para a cama. Enquanto estava ali deitado, ele pensou em seu plano para o ano. Terei que retomar meu treinamento médico amanhã, então não poderei fazer um progresso tão rápido no treinamento de chakras. Mas ainda assim, deixar 2 clones para treinamento e 1 para meditação e coleta de chakra todos os dias não será um problema. Também terei que terminar a corrida da masmorra rapidamente. Ele pensou nas muitas coisas que tinha que realizar este ano. Com vários planos para o futuro em mente, Daishi adormeceu rapidamente. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.